Eu sei, agora eu sei. Aqui, minha mãe tava brigando comigo aqui. Eu disse, mãe, por favor, não briga mais não, vai começar. Peraí, deixa eu só pegar meu fone de ouvido. Só um minuto. Voltamos aqui, todo mundo online. Viewing full screen. Tá faltando quem? Tá faltando Raildon. Tá faltando Raildon. Tudo aqui. A sensação do ao vivo é uma coisa louca, né? Porque a gente... Ô, Michel! Oh, e aí? Tudo bem? Tudo bem. Tá um pouco confuso aqui, mas consegui achar aqui a janela certa. Maravilha. Eu queria só dar um recado para quem tá online, que a gente vai ter... Vocês vão estar aí na salinha, e do lado da sala tem esse botão de ajuda, que é o chat. Deixa eu só tentar clicar nele aqui, só um minutinho. Interagir. Pronto. Vocês vão estar vendo esse botão de ajuda aqui. Quando vocês clicarem nele, vai abrir para você colocar seu nome, colocar o seu e-mail, o telefone, se você quiser, e você pode mandar a mensagem aqui para a gente, que durante o bate-papo a gente vai trazer algumas questões que foram levantadas, enfim. A gente vai trazer algumas questões que a gente levantou também, que a gente já está pronto aqui para perguntar para todo mundo, para tirar dúvida, para bater papo, para conversar sobre o que quiser aqui do filme. E, bem, queria fazer uma apresentação rápida aqui de cada um. O Raildon ainda não conseguiu voltar, né? Não, ele falou que a internet dele lá deu um probleminha, que ele ia tentar pelos dados móveis do telefone. Fazer a conexão, né? Então, vou apresentar das outras pessoas. O Michel eu vou deixar se apresentar, que a gente acabou não se encontrando antes, né? Mas vou falar do Jones do Congo. O Jones, ele é diretor de cinema. Ele é diretor do Cine Congo, que é um festival que acontece na cidade de Congo, no interior da Paraíba, e acontece em novembro, né? Levanta a mão aí, Jones, para o pessoal te conhecer. Isso aí. E ele é o diretor do Ultravioleta, o segundo filme que a gente assistiu agora na sessão. Que eu quase caio da cadeira aqui, né? Não, eu não. A Camila Nunes, dá um alô pra gente. Oi! A Camila, ela é produtora, ela trabalha ali no eixo no eixo entre Goiás e Bahia. Isso. Ela é diretora do Lanterna Mágica também, que é um festival que acontece em Goiânia, geralmente em setembro, né, Camila? De animação. Um festival de animação. E ela fez a AD do Lado Solo, não é isso? E ela foi AD do Lado Solo. Tem o Kenel Rogers, que ele é também diretor de cinema, e ele realiza o festival Curta Corema, no interior da Paraíba também, além de oficinas de linguagem de cinema, né, Kenel? Também. Tem um projeto chamado Cinemando. O Instagram é Cinemando Oficinas. Massa demais. Vamos curtir lá e ver e conhecer o programa, acho massa demais. Sempre aqui um lugar também pra gente trocar experiência, trocar o conhecimento. Acho que a gente tem um cinema independente de guerrilha, acho que a ideia é essa, né? Kenel fez fotografia e montagem, não foi? Isso. No Lado Solo eu fiz a fotografia e câmera, e no Ultravioleta a gente montou. Massa demais. Montagem, mixagem, finalização, umas coisinhas assim técnicas. Um pouco de tudo, né? E curta-metragem é isso, né, gente? A gente vai fazendo... A gente acaba entrando... Eu entro como ator, daí a pouco eu tô como editor, daí a pouco eu tô como produtor, e a gente vai fazendo de tudo. Imagem de guerrilha, né? De guerrilha. Eu tive em Tiradentes outro dia, a gente falou que a gente faz cinema mais do que de guerrilha, é quase um cinema de terrorismo, porque a gente faz tanta coisa. E tem uma condição tão maluca que vou te contar.
E aí tem o Raildo também, queridão, que acabou de conversar com a gente, o Raildo Lucena, que ele é jornalista, ele é coordenador do Festival de Cinema Curta Caicó, que acontece no Rio Grande do Norte. Isso. Ele é também diretor numa agência de marketing chamada Referência, que tem lá, né, Raildo? É isso aí. Consegui agora, viu? A internet aqui do meu notebook bugou, mas pelo celular tá ok, né? Vocês estão ouvindo bem aí, tranquilo? Sim. Estamos ouvindo perfeito. Pronto, foi pelo celular mesmo. Eu tô com a camisa do Curta Caicó aqui, até para fazer o marketing. Maravilha, maravilha, tá certo. A gente é super parceiro do Raildo. Ficamos super parceiro aí depois de conhecer o festival, acho massa. Na realidade é que quase todo mundo aqui dirige um festival em algum lugar, né? Então é massa que é realizador e já tá na outra ponta também de exibir o filme. Eu acho incrível isso, gente. É muito massa isso. Eu até fiz registro já dos festivais de Onis e de Raildo. Os vídeos que eu na internet dos festivais, eu fiz com a galera lá. Que massa, massa demais. E o Kenel junta com todo mundo. O Kenel conhece todo mundo. A ligação é o Kenel daqui. É verdade. Falta apresentar o Michel. Michel, você se apresentar, porque a gente acabou não tendo tempo de falar antes. Você tá mutado, viu? Só para... agora voltou. Só para não dar interferência no áudio. Mas, bom, eu sou Michel. Também sou coordenador de festival. Todo mundo Eu também, então. Tá todo mundo em casa aqui, né? Nosso festival é o Festival Mimoso de Cinema da Bahia. Aí a gente já realizou 2 edições, que não também participa com a gente, já de outras participações de audiovisual. E é lá na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, cidade que eu cresci, que Camila cresceu também, e que é a cidade que a gente filmou o Latossolo, né? A cidade que é o cenário do Latossolo e que, de alguma forma, reverbera também o filme nas questões do agronegócio e outras questões. Também realizo produção, trabalho na direção com outros projetos de cinema. Que massa! Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente está muito feliz com esse debate, com essa sessão maravilhosa que acabou de acontecer. Assim, muito obrigada. E a todo mundo que está aí também, né, participando. São 4 horas e 41 minutos, estamos ao vivo. Quem quiser. Outro dia alguém perguntou pra gente, cara, é interessante você falar o horário, mas pensando bem mesmo, né? Primeiro porque a gente está no ambiente online e tem gente fora do país que às vezes está no outro fuso. Mas para quem está no mesmo fuso, saber também, de repente estou gravando aqui, mandando a galera gravada. E quem quiser mandar perguntas, já pode mandar, que eu já vou organizando aqui para depois fazer para os realizadores, tá bom? Eu tenho uma primeira pergunta. Maravilha, adoro, isso é ótimo. Eu queria que vocês contassem aí pra gente como é que surgiu essa ideia do Cardume, né? Porque eu achei uma ideia super bacana, né? Um streaming para curtas-metragens. Queria que vocês contassem um pouco aí dessa história do Cardume pra gente. Legal, que massa, que massa. Então, a ideia, ela já tem um tempo que a gente teve essa ideia, uns 5 anos. E isso ficou ali naquelas conversas de boteco, que a gente vai, não vai, faz e para, e tem outras prioridades eventualmente. Mas foi no meio do ano passado, no meio pro final do ano passado, a gente sentou e falou assim, poxa, eu sou ator, a Lu atriz também, e a Lu também é roteirista, e a gente sempre, né, no meio do audiovisual independente, curta-metragem, enfim, e circulando muito festival, porque acaba que é a forma que a gente tem de fazer contato, enfim. E a gente vendo cada produção incrível, maravilhosa nos festivais, e a gente depois ia procurar essa produção, não tem para onde ir, não acha onde foi. Aí a gente começa a fazer uma reflexão até com a gente mesmo, porque terminando de gravar os filmes, o que tem muito, geralmente, né, principalmente em filme independente, o que vem muito para ator, para atriz, é o portfólio, né? São as cenas do filme. Inclusive os filmes que a gente fazia, a gente muitas vezes não tinha acesso, é demorado, e depois você esquece aquilo, depois de 3 anos você lembra de pedir para o diretor o filme. Aí nós pensamos, poxa, sabe, com tanto filme incrível que passa nos festivais, fora o nosso, que a gente mesmo não vê, não tem lugar que a gente vai procurar, e aí nós começamos a procurar alguns lugares para achar esses filmes, e a gente não achava. E enfim, essa é a história lá do passado, dos 5 anos atrás. E aí depois, quando chegou no meio para o final do ano passado... Que na verdade é do ano retrasado, né, Linda? Que a gente começou a implementar mesmo, fazer a ferramenta no início do ano passado, que agora nós estamos no início do ano,
Isso, do ano de 2019, né? 2018, final de 2018 a gente falou, vamos procurar, vamos tentar fazer e tal. Isso. Aí passamos 2019 pesquisando e tal. E aí no meio de 2019, até o finalzinho de 2019, implementando, e surgiu. E a ideia basicamente nossa é conseguir ter um lugar para a gente se relacionar, para a gente colocar os filmes, para a gente também não só ver entre quem produz, né, entre quem está no meio, que obviamente é quem tem interesse direto, inicial é quem produz. Mas a gente quer também muito disponibilizar isso para o público geral, que muitas vezes não tem acesso, não sabe que existe, não vai em festival, não faz o esforço de sair daqui e ir para Rio Grande do Sul para ver um festival, para ir para o Rio Grande do Norte, para ir para sei lá onde. Não vai nem na própria cidade, muitas vezes. A pessoa não sai de casa para ir num festival que acontece no Palácio das Artes, né? E aí no celular é uma forma muito democrática, né, de você, o celular, enfim, na internet é uma forma muito democrática de você ter acesso. E aí a ideia nossa a princípio, o primeiro mote da coisa é disponibilizar e fazer com que todo mundo veja. A gente quer muito, muito mesmo internacionalizar os filmes brasileiros, porque às vezes se a gente não consegue ver, quiçá um gringo vê o filme brasileiro, né? A gente dificilmente sai assim, a não ser que seja por festival. Então traduzir, lançar isso internacionalmente, mas também a gente é meio megalomaníaco, né? Então a gente tem uma ideia também de conseguir de alguma forma fazer com que esse movimento das pessoas verem os filmes faça com que a gente consiga produzir mais e cada vez melhor também. Então parte da verba que a gente arrecada com as assinaturas, a gente vai começar a fazer programas que a gente diz de incentivar a formação, que é de distribuir cursos, não que a gente dê curso, a gente não vai dar curso de nada, a não ser que seja alguma coisa que a gente consiga fazer, mas de repente pegar um curso de EAD aí, que já esteja na internet e conseguir distribuir isso gratuitamente, que às vezes eu entendo que até a gente tem dinheiro para fazer quase nada para fazer filme, né? E ainda tem que gastar, se for gastar muito é foda. Então da gente conseguir patrocinar esses cursos para quem produz, para aperfeiçoar cada vez mais, e também de quiçá conseguir fazer um edital para produção e começar a fomentar aí com grana para a galera poder produzir curta-metragem, enfim, cada vez mais qualidade. A nossa ideia é, tipo, que né, a gente vai muito a festival, a gente sempre foi até antes da Cardume, assim, e dá uma tristeza de ver depois os filmes morrerem. Depois que acabou o festival, o filme vai para onde? Para gaveta ou para o canal de YouTube ficar lá esquecido, né? Então a ideia surgiu daí, tipo assim, vamos fazer alguma coisa para esses filmes não morrerem, que são filmes muito bons. Junto com isso, essa nova era de que as pessoas também, muita gente não tem paciência de ver filme longo ou série muito grande, aí está preferindo conteúdo curto. A produção de curta-metragem no Brasil, ela é muito grande e tem uma excelência, assim, maravilhosa. A gente vê pela quantidade de filmes que vão para festivais, inclusive fora do país, né? E aí é um mercado que não é muito fomentado, né? Os incentivos governamentais para curta-metragem são bem menores do que os de longa. E a distribuição também, né? As distribuidoras, as grandes distribuidoras distribuem os longas. Você não vê curta-metragem na sala de cinema. Já custa ver o de longa brasileiro na sala de cinema, né? A gente só vê longa e Hollywood. Já é difícil para o longa, para o curta é quase impossível. A não ser que seja um cinema de rua focado em coisa artística, e mesmo assim vai ter uma ou outra sessão de curta. Então, nossa ideia foi de tentar começar um movimento para mercado, para curta-metragem mesmo, que as pessoas possam produzir curta-metragem e ganhar dinheiro para isso e, sabe, e cada vez ter mais produções e produções melhores, e esse é o nosso sonho, assim. E a gente não pediu pro Raildo perguntar isso pra gente, viu, gente? Por Deus, que a gente não pediu ele pra perguntar. Isso é o espírito de jornalista. Maravilhoso. Mas, queria, mais uma vez, né, dar parabéns aos dois filmes. São filmes que, assim, o Latossola, quando chegou pra gente, já tá na plataforma disponível há um tempo. O Ultravioleta, hoje, é a estreia dele. E são dois filmes que, assim, de cair da cadeira, assim, sabe? Porque Latossola foi um filme que, quando eu vi, assim, apesar de você, né, vocês filmaram... Você até falou o nome da cidade, Michel? Como é que era? Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães. Antigo Mimos do Oeste. Mas o que a gente ainda chama de Mimos do Oeste, né, Mi? Os íntimos. Para os íntimos. É massa demais porque também aqui em Minas, assim, né, falando dessa questão ambiental, a gente em Minas também tem uma produção muito grande. Eu e Lu, a gente viaja muito pro interior, assim, de Fusca. Eu tenho um Fusquinha azul. A gente sai viajando pelos interior afora.
E vai vendo isso que vocês trazem no filme é muito a realidade, é muito o dia a dia, é muito o que você vê acontecendo escancarado, assim, a questão ambiental, a questão social incluída no filme. E pra gente, quando bateu, primeiro que a fotografia é incrível, né? Não é puxando saco do Keanu, não, mas eu nem conheço o Keanu puxar saco, mas é uma fotografia incrível, assim, muito foda. Direção, assim, filmaço, assim. A fotografia, velho. Isso que Oi? talvez seja legal. A fotografia é algo tão simples, o filme pedia isso, sabe? Fazer uma fotografia mais crua, natural. Achei legal isso, sim. Porque você dizer que isso é bonito, isso é muito legal pra gente. Nossa, Foi muito Nossa, é bonito. muito bonito. É muito bonito. beleza do cotidiano e esteticamente é aquilo cru, né? Tipo, não tem Uhum. grandes coisas na fotografia e ela não precisa ser manipulada em todas as situações e tal. Aham. Mas achei assim, maravilhoso a fotografia. O Raildon caiu, mas acho que deve estar tendo problema com a internet, né? Já tinham relatado isso com a gente, né? Ele E vai tentar aí, assim, da mesma forma que a gente. Eu vou começar trazendo uma pergunta, só para. Foi bom eu ter trazido ter trago a primeira, mas eu vou trazendo algumas também. Eu queria muito que vocês comentassem sobre essa relação, assim, entre o ser humano, porque tudo isso envolve, tudo isso tem uma ponte aí no ser humano, né? Entre o que ele faz com o ambiental e como termina esse filme. Porra, cara, foda, muito legal. Assim, e forte, né? Como que traz a gente. Inclusive, eu tinha um trabalho aqui que era engraçado, que tinha a ver com a lama também, que aqui em Minas é uma, assim, Problema. é um problema, é um assassinato dos rios que eles fizeram aqui, enfim, Um crime, né? é um crime que cometem aqui com o meio ambiente, mas tudo tem a ponte ali dentro do ser humano, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre essa relação ser humano, ambiental, social, assim, que para mim fica muito forte no filme, né? Essa mensagem que vocês trazem com tudo, com as escolhas de tudo. Queria que vocês comentassem um pouco, assim. Quer começar, Mila? Eu acho que a melhor pessoa para poder falar sobre isso é você, Mi, mas eu só vou fazer um comentário breve, assim, porque o Latossolo, assim, foi um processo diferente de todos os outros filmes, porque a gente viveu naquele lugar, a gente cresceu naquele lugar. E todas essas questões que você perguntou, Dan, de qual que é a relação da pessoa com o meio ambiente, com esse espaço, a gente sempre esteve ali, assim, de certa forma, e nos questionando, sabe? Porque eu acho que esse processo de eu ter saído de lá, o Mi ter saído de lá, e a gente olhar com outros olhos, assim, nos fez amadurecer, porque como é uma cidade muito agrícola, né? Então tudo gira em torno disso, todas as pessoas, o dinheiro da cidade, os eventos, os encontros, todas as relações, elas são feitas a partir do agro e a partir do dinheiro. Então é sempre uma questão de quem tem mais terra, quem tem mais coisa, como que funciona. E não do ponto de vista como aquela cidade foi construída, entendeu? Que é uma coisa também que dentro da pesquisa a gente descobriu e a gente ia conversando muito, que era muito forte pra gente, né? O que você precisou destruir para poder construir e ter o império que você tem, de certa forma. Então, assim, eu acho que todos esses questionamentos fazem parte da gente. Eu digo isso assim, eu falo e coloco o Mi nisso porque a gente sempre conversa, para além do Latossolo, para além de todos os nossos projetos, porque Luiz Eduardo é um lugar, mas é um não lugar, que a gente não se sente pertencido de certa forma, sabe? E ao mesmo tempo, é ali que a gente cresceu. Então, como que um lugar que é tão não lugar, que não respeita, de certa forma, assim, todos esses limites de diferença e classes sociais e com o meio ambiente, pode ser um lugar seu, mas que isso não te deixe, sei lá, maluco. Porque eu acho que são muitas questões, assim, tá? Falei que ia ser uma introdução, mas pode continuar, Mi. Foi ótimo. É para além do filme, sabe? Continuando isso que você está falando, eu acho que também como que todas essas coisas que acontecem em Luiz Eduardo Magalhães não deixem a população que mora ali de uma forma passiva, né? Sem se posicionar também em relação a isso. Assim, só para contextualizar, Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade que fica no extremo oeste da Bahia
e está a mais ou menos 900 quilômetros de Salvador, quase 1.000 quilômetros de Salvador. É bem distante. Então, é bem distante, está no extremo oeste, já no Brasil Central. Fica muito próximo da divisa com Goiás, cento e poucos quilômetros. Então, Brasília está a 500 quilômetros. Brasília é metade do caminho do que chegar em Salvador. Então, é uma região de cerrado que, a partir dos anos 80, teve uma mudança de conformação econômica, que antes o cerrado que estava lá intacto começou a ser aberto para as fazendas de monocultura, né? Soja, milho e posteriormente algodão. Então, até os anos 80, isso não acontecia na região. Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade, como a Mila falou, que era povoado mimoso do oeste, começou em 85, mas Luiz Eduardo só foi emancipação política em 2000. Nessa época, o povoado tinha 15 mil habitantes em 2000. Hoje, 20 anos depois, Luiz Eduardo Magalhães tem 90 mil habitantes, aproximadamente. Então, em pouco tempo, foi um crescimento gigante nas questões econômicas, e eu e Camila, a gente cresceu nesse lugar. A gente se conhece desde a infância. A Camila era amiga da minha irmã, da escola, e depois a gente acabou se tornando amigos também. Ela foi fazer a formação em cinema e depois a gente acabou se encontrando por causa do cinema audiovisual e trabalhamos juntos até hoje. E nesse sentido, nessa relação que você colocou, Daniel, da relação das pessoas, né, com a cidade, a relação humana, a gente acho que percebeu muito durante os anos que a gente vivia lá e hoje, mais velhos, um pouco mais velhos e maduros, a gente saiu e voltou, né? A gente percebe o quanto que isso está condicionado a uma estrutura muito maior do que as pessoas conseguem perceber, que é uma estrutura econômica, que é uma estrutura. O agronegócio está ligado nessa estrutura econômica neoliberal, que está ligado com pautas políticas, e muitas delas são pautas que ditam algumas coisas de cima para baixo, que fazem uma relação social muito desigual, tem esses, digamos assim, esses resultados, né, essas consequências ambientais também, de desmatamento, enfim, tem várias questões, assim, sempre me vem muita coisa na mente, até porque agora a gente está vivendo outro momento político diferente do que a gente gravou o filme, que era 2016, mas eu posso pincelar essas coisas ao longo da conversa. Não sei se Kenel quer comentar alguma coisa também. Kenel entrou no projeto em 2015, a gente gravou em 2016, e foi das nossos encontros aí que a gente se tornou amigo também em festivais, e aí ele veio com um olhar de quem não conhecia a cidade, mas um olhar muito sensível também, de ir entendendo aos poucos. E, sendo bem rápido, assim, a gente se conheceu num festival em Brasília, no Curta Brasília, não foi, Michel? E aí nos conhecemos no ano de 2014, eu acho que foi. E aí depois ficamos muito amigos e muito próximos, mesmo morando muito longe. E depois disso, aí eu fui à cidade de Michel, nós fizemos uma oficina de cinema com outros jovens da cidade dele lá, de Luiz Eduardo. Primeira vez que eu estive lá, conheci. E aí depois a gente continuou sempre em contato. Eu fiz o festival, ele veio para o Festival de Corena, ser júri aqui. Depois eu voltei à cidade dele para a gente gravar o Lato Sol. Enfim, é uma coisa de amizade, assim. Hoje eu sou padrinho do filho dele. Que massa. Verdade. Mas, assim, o filme é isso, cara. O filme é aquela cidade. E outra coisa que eu ia falar, que eu tinha esquecido, agora eu lembrei. O filme é muito universal, assim. Se você colocar em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão ter aquela leitura muito clara da agressividade ao meio ambiente, de como as pessoas se comportam para explorar aquilo, como as pessoas são exploradas por aquilo também. Eu acho que é um filme de linguagem muito universal. Eu acho que, provavelmente, assim, todos os países onde ele passou devem ter essa leitura muito clara de que é a gente destruindo o mundo, né? E o agronegócio matando todo mundo. Assim, acaba todo mundo na merda, na terra, literalmente, na lama. E é muito, muito bacana essa metáfora que Michel usa assim, no filme, de botar aquela galera Shakira, sabe?
Vai estar aquela galera na lama ali para significar isso, né, velho? A gente vai para a Terra e tá fudendo a Terra e vai acabar sendo engolido por essa violência contra ela, assim, contra a Terra. Essa cena meio que já é antecipada naquela quando o cara tá tomando banho, né? Que aí ele tá tomando banho e quando você vê o pé dele, é lama, né? A lama vai descendo, né? Meio que já antecipa. Eu não tô te vendo não, mas é tão bom escutar essa voz do fantasma do além aí. Eu não tô aparecendo, não? Tá, pra gente tá. Eu acho que de repente. Por que não tá aparecendo? Velho, agora eu vou chorar. Cada hora o programa escolhe um pra não aparecer. Outro dia com a gente também não tava aparecendo alguém, a gente fazer uma edição aqui depois do programa. Eu tô com a cara. Alguém? Dionis. Pode falar, Jones. Certo. Agora eu tô com um problema. Estão escutando, né? Estamos escutando, perfeito. Isso, ok. Para falar sobre essa relação homem-ambiente, né, essa questão social, como vocês bem pontuaram aí, eu acho que fazer uma brincadeira, digamos assim, nessa história do agronegócio, né, que Camila e Michel bem pontuaram aí, que é muito propagado nas televisões, enfim, que diz assim, o agro é pop, o pop é agro, aquela coisa todinha, e o pop é agro, o agro é ultravioleta, né? Então, supostamente, há um resultado, né, vindouro aí do que possa vir a acontecer, né, com a humanidade. E eu moro numa cidade de 4 mil habitantes, aqui no interior da Paraíba, né? Na década de 90, a minha região, né, que é a região do Cariri, foi considerada uma das regiões mais pobres na época do Brasil, né? Então, eu sou de uma cidade que passa por um processo de desertificação, né? Durante o dia é quente e à noite é frio, né? Uma região do semiárido, né? Onde a gente tem um pôr do sol maravilhoso, é toda pontuada a região por pedras, né? A sua maior paisagem. E isso é o que faz dar essa luminosidade. E aqui próximo de minha cidade tem uma cidade chamada Cabaceiras, né, que é onde se vende aí a Hollywood nordestina, né, que é propagada pelo Brasil inteiro. Então fica alguns quilômetros aqui, minha cidade próxima. E nossa relação um breve histórico, né, com o cinema começa em 2003 com um professor da educação básica que faz um filme com os alunos. E em 2006 eu faço um filme de longa-metragem, daí começa a minha trajetória com o cinema, né? Eu não tenho formação nenhuma assim, acadêmica com o cinema, né? Minha formação inicial é pedagogia, sociologia, né? E essa relação do homem com a natureza sempre foi uma questão inquietante, sabe, para mim. E eu ficava vendo notícias, enfim. E na época surgiu aqui na Paraíba, em 2011, até na minha cidade, um projeto chamado Jabre, que é um laboratório de roteiro para jovens roteiristas, principalmente do interior da Paraíba, né, coordenado por Torquato Joel e Virginia Gualberto. Então, na época, eu escrevi esse roteiro, né, então passamos por um processo de laboratório denso durante 4 dias, né, isolado em uma pousada distante, digamos, da civilização, né, para que nós tivéssemos essa imersão dentro do processo de produção, né, do audiovisual. E eu pesquisei bastante na época, e após acabar o laboratório, ainda passei 4 anos pesquisando dados científicos sobre o que poderia ocorrer com o planeta, né, com os seres humanos, com essa questão dos raios ultravioletas. Né? E eu passei depois mais 4 anos pesquisando para que depois pudesse vir fazer o filme, né? E uma coisa que Torquato sempre colocou dentro dos nossos laboratórios, que como o cinema ele é uma linguagem universal, né, ele sempre dizia assim, né, uma frase muito conhecida: fale de sua aldeia que você fala para o mundo. Né? Então, ultravioleta, em qualquer lugar que ele venha a ser exibido, né, ele vai com certeza falar. Né? Tem uma identificação do que está acontecendo hoje. Né? E tudo isso o Ultravioleta é um filme resultado de coisas decorrentes que vem acontecendo. Uma vez uma menina aqui do Congo,
que ela é da igreja católica e tal, ela assistiu o meu filme e disse assim, nossa, Dionis, eu fiquei tão emocionada quando eu assisti o filme, porque aí ela disse uma frase, eu não sei se foi de Santo Agostinho, alguma coisa nesse sentido, que ela disse assim, olha, Dionis, uma coisa que me deixou bastante reflexiva no filme foi o seguinte, Deus perdoa, mas a natureza jamais, né? Então, eu fico me colocando, me questionando com essa pandemia, né? Então, supostamente, ela ainda não cumpriu, né, sua finalidade. Quando cumprir, né, ela dissipa, né? Então, tem muito essa relação. E uma coisa que me deixou bastante chocado, que é curioso, é quando a gente acabou o filme Ultravioleta, vocês viram aquela cena, né, do corpo na calçada da igreja, né? Então, foi um processo maravilhoso, uma caracterização feita por Ismael Moura, que é aqui da Paraíba, que é diretor de um dos filmes mais premiados do Brasil, que é o Ilha, né, com mais de 90 prêmios. E ele que fez a maquiagem do filme, né? E depois de 15 dias, morreu um homem aqui no Congo, né? Estava bêbado, ia caminhando para casa, acho que deu um infarto, ele caiu no chão. E ele ficou lá por 5 horas no chão. Então, o corpo dele passou por todo um processo, né? Então, foi muito trágico você olhar e eu ficava me remetendo à imagem da maquiagem que Ismael tinha feito do cara do meu filme, né? Eu disse, olha mesmo, a ficção se tornando realidade, né? Então, é essa relação assim, inicial para falar, né, sobre essa questão do homem, natureza. Então, essa preocupação, né, de mostrar que tem que haver um processo que a gente pare, né, para pensar realmente o que é que a gente está fazendo com o planeta, que é como, voltando às palavras da minha amiga, que ela disse, Deus perdoa, mas a natureza não, né? Então, que esse filme seja um filme reflexivo, né, de nossas ações. E uma coisa muito interessante, também, que eu estava acompanhando esses dias em jornais, falando que os super ricos do mundo, né, estão alugando bancos, aquelas casas subterrâneas, e me veio muito ultravioleta, né? Por isso que o pessoal pediu, coloca, vai, para que mais pessoas possam ter acesso. Então, é uma loucura, né? Então, geralmente, quem tem dinheiro vai buscar prolongar-se, né, sua vida o mais possível que puder. E quem for pobre, não, a gente já sabe que vai ficando naquelas condições, né? Então, o filme é uma metáfora, né? Então, será se os ricos construíram paraísos artificiais fora do planeta, né? Assim como Marte acabaram com o planeta Terra, acabaram com Marte e assim vão acabar com a Terra e vão construir. Enfim, são várias linguagens, né? São várias possibilidades que o filme Ultravioleta nos traz dentro de cada contexto, né? E principalmente desse da pandemia que nós estamos vivendo, do isolamento, né? Então, de preservação da vida, né? Então, o filme fala isso, né? Mais questões depois vocês colocam, eu só estou fazendo uma síntese assim. Maravilhoso, maravilhoso. Incrível. Raildão, tem alguma coisa? Olha, o Ultravioleta, nós exibimos na primeira edição do festival, né? Inclusive foi o segundo filme que nós exibimos na sessão. O primeiro foi um filme do Leonardo Martinelli, Vidas Cinzas, que também é muito bom. E foi um filme bem impactante aqui, né? Eu acho que desde da curadoria, né? Quando foi um filme que, quando as pessoas viram e já passaram para a gente a lista dos finalistas, já trouxe um impacto muito grande, né? E é como disse Dionis, né? O filme, eu acho que ele já tem uns 3 anos, não é isso? Mais ou menos, uns 2, 3 anos. Bem recente, 2 anos, né? Ele é bem recente, né? Mas é impressionante como ele consegue dialogar, né? Com esse momento, como falou Dionis, né? Eu estava revendo esse filme e a gente acompanhando esse momento aí que a gente está passando também, né? Que tem muito a ver com essa coisa, né? Por que o mundo está parando agora, né? Eu vi uma reflexão, um dia desse eu estava até falando com o Kenel, né? Qual a situação do mundo agora, pós-pandemia, no momento onde nós tínhamos uma realidade, né? Totalmente virtual, onde as pessoas estavam só buscando se mostrar e tudo mais, e hoje a gente está meio que mais preocupado com a sobrevivência da gente, né? Uhum. A gente está muito preocupado com a nossa sobrevivência e o filme é distópico e, de certa forma, nós estamos vivendo uma distopia nesse momento, né? Latossolo, né? Latossolo. Isso.
Nós não recebemos esse filme aqui, né, nessas 2 edições, mas assim, é um filme, eu vi agora, né, eu achei bem interessante, tanto pela questão da ambiência, né, a ambiência é muito forte, por isso que, viu, Kenner, por isso que ele dialoga tão bem, né, em qualquer lugar, né, porque as imagens... Oi? Eu acho que além da temática e dessa coisa toda, ele tem uma estética muito aproximada aos filmes americanos e blockbuster num bom sentido, assim, ele dialoga com uma forma, um mistério, uma coisa ali, vai estar acontecendo alguma coisa, tá, uma estética meio que ficcional, futurista, que é interessante. E aí, além dele ter um tema super interessante, ele consegue atingir outros públicos, que é um público que está acostumado a ver Netflix, outras coisas, assim, sabe? E tem aquele plot twist, né? Quando você vê que alguma coisa tá acontecendo, ainda mais quando ele entra lá na casa, tal, vai tomar banho, você vê aquela lama descendo, aí depois ele tá naquela boate, né? Aquelas luzes coloridas, e aquele final que é impressionante também. Parabenizar, ó, é um filmaço mesmo, viu? Filmaço, incrível. Aliás, a sessão de hoje foi impressionante, viu? Dialoga totalmente com impressionante. Sabe uma coisa que eu achei muito, muito massa, assim, quando eu tava vendo, quando eu vi agora a mais recente, o Ultravioleta, né? E me fez ligar, assim, porque depois fico pensando em como ligar, que filme que tá dentro da temática, enfim. E os dois, assim, tanto o Ultravioleta quanto o Latossolo, pra mim, eles foram muito viscerais. Acho que a palavra é essa, assim, sabe? Quando você chega no final, cara, do Latossolo, aquela galera deitada na lama, assim, e aí vai trazendo tudo, vai uma coisa, sabe? Você não consegue explicar, você não tem nem palavra pra falar o que você tá sentindo. E o Ultravioleta, aquela cena final, o que é aquilo, assim? Você sai derrubado da cadeira, assim, fala, cara, que coisa incrível, assim. Eu acho que os dois filmes são muito viscerais. E aí não tem como falar que não é visceral, porque é a natureza, né? A natureza, ela não dá trégua, e ela é assim, ela bate pesado na gente. E aí, assim, a gente ainda vem num contexto onde a gente tá preso, onde o Ultravioleta, por exemplo, coloca esse cara saindo de dentro daquele buraco que eles estão ali, parecendo eu saindo para ir no supermercado aqui em casa, sabe? Você sai cheio de roupa, máscara, e parece que mês que vem a gente vai estar desse jeito. Então é uma coisa que, assim, se a gente continuar Latossolo, nós vamos virar Ultravioleta, cara. Exatamente. Pronto, a conexão é essa mesmo. É verdade. Nossa, essa conexão maravilhosa. É verdade. É tipo um aviso, né? Todo mundo tem que assistir os 2 filmes, um seguido do outro, que a gente só segue no Latossolo que a gente vai chegar no Ultravioleta, né? É uma boa dobradinha mesmo. O Latossolo é de que ano, hein? A gente gravou em 2016, mas lançou em 2017. 2017, né? E olha como é atual, né, Raildo? Se você for hoje no interior de Minas, hoje talvez não, porque hoje tá todo mundo em casa, não todo mundo, espero eu. Mas você vai encontrar essa mesma realidade, assim, isso, são grandes latifúndios com soja, né, matando aquele primeiro plano que você tem do Latossolo, que é aquele plano daquele cerrado, acho que é um cerrado que você pega um plano ali, né? Incrível, assim, Errado. E a gente destruindo isso, né? E aí... Tem uma perguntinha aqui dos visitantes sobre problemas e resoluções que vocês tiveram no set, assim, quais foram os perrengues, maiores perrengues que vocês passaram no set e como vocês resolveram? Quase nenhum, né, gente? Eu gosto de falar disso muito. Vai, os meninos primeiro, depois eu Bom, para ser mais direto no nosso do Latossolo, teve várias questões, mas acho que uma que ficou mais marcada para todo mundo, inclusive Kendall que está aqui, Camila, foi essa cena que a gente filmou com essas pessoas na lama. Foi o dia mais complicado. Eram 40 pessoas, 40 figurantes, e a gente estava numa fazenda que era a 90 quilômetros da cidade. Então, toda a logística de produção, a gente teve que sair bem cedo com um ônibus. Foi ônibus que a gente conseguiu organizar e levou a galera. E aí, organizar tudo isso com a questão de alimentação. Para eles estarem lá, teve um preparo antes também, né? Teve um preparo de ensaios antes, que não eram exatamente ensaios para a câmera, mas da preparação de como que essas pessoas iam
iam estar nesse momento, né? Porque não era só chegar e todo mundo se jogar na lama ali. Tinha a atenção do que era aquela cena, né? Que é o que esse final traz, né? Uma coisa mais densa. Então, para a gente foi mais difícil isso, porque gerou toda essa questão. E no final, Camila pode falar um pouco mais. Uma moça passou mal por causa da temperatura do solo, e aí ela teve que ir para a cidade em emergência, assim, de carro. E eu estava muito sobrecarregado, fiquei lá derrubado, assim, esperando todo mundo desproduzir para voltar. Mas depois a gente conseguiu fechar. Essas pessoas ganharam milhões para fazer essa figuração. Perguntar isso mesmo, qual o cachê? O cachê foi um hambúrguer, Milhões, Coca-Cola, então. teve um lanche. Sim, eu acho que essa cena, esse dia de gravação foi mais complicado, assim. O processo como um todo, né? Porque a maioria das pessoas nunca tinham participado de um set. Então, querendo ou não, eu, Kenan e Michel, nós éramos... Tanto que eu brinquei ali no nosso grupo, depois falei, gente, eu esqueci que nos créditos a gente que fez a arte. E tava lá, eu falei, meu Deus, é mesmo? Porque a gente, de certa forma, a gente tinha que ensinar, né? Não só, dessa forma, assim funciona e tal, a gente tem uns horários, algumas coisas a cumprirem, assim. E aí também vinha Michel, né? Para além de dirigir o filme, ele também estava na produção, porque a gente estava fazendo tudo junto. Então ele tinha que explicar, falar da tensão daquela cena, tinha um momento exato que tinha que molhar a terra, tinha que esperar a luz baixar naquele determinado ambiente. E aí, gente, o povo não podia se mexer. Então, se você olha e fica pertinho, assim, ó, daquela cena depois, as pessoas têm que prender respiração na hora daquela cena. Então, tem as músicas voando e eles não estão respirando. E eu comecei a ver a menina tremendo, assim, do nada, longe. E o Michel e Kenan gravando, não sei o quê. Tanto que a gente quase nunca discutiu. Acho que esse foi o único dia que a gente teve uma leve briguinha, assim, nós três. Eu falei, não vai mais gravar, pelo amor de Deus, a menina tá morrendo. Foi muito doido, assim. E aí tinha um cara que tava lá, era isso, né? A gente conseguiu tudo, até o ônibus, assim, os carros, era tudo muito bem contado. Então ia todo mundo junto, voltava todo mundo junto. Aí acabou que chegou... Porque não tinha grana, né? A gente fez com R$0, não era financiado. Nada, R$0. Ônibus de um, comida do outro. Prefeitura, patrocinou umas coisas. Prefeitura, justamente. E aí tinha um cara que ele foi fazer as cenas do drone, acabou a cena, eu falei assim, eu preciso que você me leve pra cidade com essa menina, pelo amor de Deus, porque a gente não pode perder ninguém com hipotermia. E a gente foi, eu e ele, a gente suava no carro de calor, só que ela tava tão tremenda que o ar ficava no quente e no máximo, assim. Ai, gente, foi surreal, foi surreal. Mas ficou muito bonito. Quando eu vi o resultado da cena e vi que valeu a pena, assim, porque a gente precisava dessa cena no filme. E o desfecho dele é incrível por isso, sabe? Também é isso, a gente veio dessa terra, a gente volta para essa terra, não adianta a gente desmatar, não adianta a gente fazer o que for, porque a gente vai voltar, né? Então valeu muito a pena, assim, sabe? Acho que é uma coisa, só para... Claro. A moça ficou bem, viu, gente? Ela ficou ótima. Eu tava aqui, eu ia perguntar, era a próxima pergunta. Eu acho legal também só que a ideia dos corpos mortos ali, né, dentro da Terra e tal, parte da Terra, ficou até mais interessante que eles tremessem, porque ficou uma coisa meio que assim, sabe, assim, é como se fosse um peixe fora d'água, assim, tá? É como se fosse um ir morrendo, assim, sei lá, não sei se existe uma palavra para isso, assim, é como se estivesse quase morrendo mesmo, assim, tremendo e tal. Acho que ficou bem, bem forte, assim, fica bem, visualmente fica bem impactante, assim, ver aqueles corpos naquela situação, assim. No caso de Ultravioleta... Posso falar? Vai. Pronto. Não é porque no caso de Ultravioleta, o nosso maior problema acho que foi o sol, né? Para todo mundo, porque a gente gravou esse Ultravioleta em 3 dias, né? No mês de outubro, né?
mês de outubro, gravamos, só tinha 3 dias, na verdade, eu só tinha, na verdade, 3 dias para gravar esse filme, e, na verdade, dos atores só tem Verônica, né, que é profissional, o restante são moradores da cidade, né, que não tem experiência de atuação, nada. Então, exato, então era uma preocupação, né, e eu sempre preocupado com Ilo, que é o ator, né, o principal, por conta daquela roupa toda, naquele sol quente, com a bota cheia d'água, né, ele cheio de calo, de gay, será que ele vai conseguir aguentar 3 dias? Meu Deus. Né? Nossa. E foi bastante difícil, assim, né, mas aí ele conseguiu, porque como ele é agricultor rural, então ele já tem o jeito de lidar, né, assim, com o ambiente, então não foi tão difícil, né, quanto eu pensava, mas chegou uma hora que eu pensei que ele não ia aguentar mais, né, porque usar aquela roupa, correr várias vezes, né, um sol extremo, então, nossa, não sei. E depois nós tivemos também o menino que fez os efeitos especiais, né, o Ismael, né, e a maquiagem, ele também teve um momento que ele passou mal no set, né, porque ele é diabético e ele tinha que soprar a mangueira, que era para poder sair uma fumaça numa máscara, enfim, né, mas aí foi resolvida essa questão, e transporte também, a gente conseguiu algumas parcerias com a prefeitura e a gente conseguiu uma Kombi, né, só que a Kombi, ela, vez por outra, quebrava, né, então tinha que sair empurrando, enfim, alguém tinha que dirigir, outro tinha que... Olha, mas, enfim, deu certo, né? Outro momento foi esse da casa subterrânea, né? Como vocês veem. Isso aqui é muito típico aqui na região, que são fornos de calcário, né? Que é usado para construção civil, para pintura, né? Então, eles fazem esse forno como uma coisa bem medieval, né? Então, eles colocam as pedras, né? E passam várias noites fogo embaixo, cozinhando essas pedras para desmanchar e virar pó, né? Então, isso é bem comum. Então, entrar dentro desse forno pequeno, acho que tinha o quê? Era muito pequeno, não era, Kenio? Talvez 50 por 50, né? Sei lá, para caber a gente, enfim, né? Foram os desafios que foram vencidos, né? Então, foram essas dificuldades que nós encontramos na realização, né? E depois de tudo isso, a minha maior dificuldade foi para montar o filme, né? Então, graças a Kenio foi que eu consegui, né? Então, ele veio para o Congo, passou alguns dias aqui no Congo e a gente conseguiu montar, né, o filme. Mas aí passou... na verdade, o Ultravioleta foi gravado em 2015, aí passamos 3 anos para poder finalizar. Nossa. Montar, exato. 3 anos por conta que não tinha dinheiro. Não tinha, né? Não tinha grana para montar, porque o ano só montaria se tivesse recebendo grana e tal. Tem as razões da galera da também. Produtora, né? Se não ganhou nada e tal, e faz sentido. Acho que a gente romantiza muito aqui na Paraíba, outro parênteses, a gente romantiza muito aqui na Paraíba fazer com pouca grana, fazer com nada e tal. É bonito, mas não é romântico, assim. Não deveria ser. Porque, vê, a maioria dos filmes que a gente faz aqui são filmes muito bem reconhecidos, aqui e fora do Brasil. São filmes muito potentes, muito fortes, mas são feitos com muito pouco recurso. Então, tipo assim, é realmente uma coisa de fazer por amor. Guerrilha, né? Um exemplo claro disso, assim, Lato Solo. São 2 filmes, né? Lato Solo não sendo daqui da Paraíba, mas tendo a mesma lógica de produção. São 2 filmes que a gente gastou muito pouco para fazer para um filme como esse, assim, mas que a gente precisava ter ganhado grana, cara. Assim, muitos problemas seriam resolvidos se a gente tivesse mais um patrocínio X, se tivesse um edital, tivesse uma plataforma pagando para o filme ser realizado. Então, tem muitos filmes aqui, a gente acaba romantizando, foi quase por nada e tal. E até no cinema brasileiro mesmo, independente de curta-metragem, a galera tem muito esse discurso. Não, a gente gastou quase nada e tal. Pô, massa, é bonito, mas não é o ideal, né? Não, mas, claro. assim, é uma realidade bem difícil, assim. Ultravioleta foi mais ou menos R$1.000, né, que foi gastado com o filme, porque assim, a parte da alimentação quem fazia era minha mãe, aí minha irmã já ia com outro grupo para levar comida, enfim, tinha toda essa questão de logística, né, mas aí, hoje em dia, se você perguntasse, você tem roteiros de filme? Tenho, né, tenho mais 2 no laboratório, mas vai fazer na guerrilha? Não, talvez não, né, isso tem que ser por edital, porque é uma trabalheira danada, né, para você ter uma conseguir. Ideia, eu fui pro Congo, fica difícil. Eu vou fazer esse filme, eu vou para aí agora, nesse final de semana, vamos terminar esse filme, senão isso nunca vai acabar.
Você não vai conseguir grana para montar. Quem filmou o filme que ia montar não está interessado em montar, com seus motivos completos, não tira razão de nenhum, assim. Somos todos amigos aqui na Paraíba, não tem essa coisa de picuinha e tal. Mas eu disse, só sai se a gente fizer, e eu vou para aí, vou passar o final de semana aí, vamos tomar uma cerveja, ficar bêbado de noite. A cara de Kenel isso. Festa depois e vamos... É isso aí. É maravilhoso. E é engraçado, assim, vocês comentando isso, gente, dos problemas, assim, né, que foi levantado por alguém que estava ali vendo. Inclusive, assim, a gente teve um pico aqui de 35 pessoas vendo o filme, eu achei massa demais, assim. A sessão legal, que às vezes a gente vai no cinema não tem nem isso, né, assim, quando tem sessões que não tem, né, a gente tá... mas essa questão da viabilização dos filmes é até interessante, assim, e é muito bom, cara, ver 2 filmaços, assim, que foram feitos. Óbvio que não é a condição ideal, assim, óbvio que não é. Mas muitas vezes a gente está numa produção universitária, o pessoal ricola e fala assim, pô, a gente está fazendo, mas não tem grana. E aí é legal de vocês também trazerem isso, assim, a gente também não tem também, né? A gente vai rebolando para fazer, e isso não é, em absoluto, não é uma condição ideal, né? Eu acho que a gente, enquanto artista, a gente tem uma necessidade. Acho que a gente faz na guerrilha porque é uma necessidade nossa. Chega um ponto que esses 2 roteiros que estão aí, Johnny, eles vão te torturar tanta cabeça que você vai assim, cara, eu vou fazer na guerrilha de novo, vou me fuder todo esse filme e vou convidar o povo, porque quase a necessidade nossa de colocar para fora, né, as coisas, mas não é ideal, em hipótese alguma. Não é, e é importante lutar para que as pessoas entendam de que a arte é um trabalho, né? Porque você gastou R$1.000 com ultravioleta, mas isso porque a equipe também foi 0,800, né? Se a gente for colocar lá o que cada um da equipe deixou de ganhar pelo seu próprio trabalho, foi muito mais caro esse filme. Fora equipamento, né? Equipamento, luz, maquinária, tudo é muito caro. Custo, né? Sim. Uma coisa que eu ia falar, assim, sobre curta-metragem pensando no nosso mercado, né? Assim, enquanto ainda existia Ancine e determinadas linhas de fomento. Eu ainda acho que, de certa forma, isso sempre me incomodou, no sentido de vamos fazer curta-metragem na brodagem, mas quer dizer que é universitário. Não. Eu acredito que existem filmes curtas muito bons, e só que a gente precisa se posicionar também para que, por exemplo, para que a Ancine crie linhas de financiamento, de fomento para curta-metragem. Esse curta-metragem também precisa ser interessante para o mercado, porque para você fazer e guardar na gaveta não faz sentido você fazer também. Então, às vezes, você consegue, assim, tem que ter, eu acho que, um movimento, assim, político mesmo, sabe? Sobre o curta-metragem. E de não só de temas. São 2 filmes incríveis, mas qual que é a janela de exibição dele? Tá, primeiro a gente vai fazer em festival. E depois disso, onde a gente vai fazer? Que bom que existe a plataforma. E eu acho que com a existência dessa plataforma também, é isso, as pessoas que não são da área já vão olhar com outros olhos, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Sei lá, minha mãe ama curtas-metragem para mostrar para os alunos ou para qualquer outras pessoas, porque são filmes curtos. Então, às vezes, não tá afim de assistir uma coisa grande, né? Mas, por outro lado, também, eu acho que aí a gente tem que falar com aquele outro público que é quem que quer financiar um curta-metragem? E quem que vai dar dinheiro para que a gente consiga fazer um filme que não entre numa sala de cinema, sei lá, sabe, assim, tipo de blockbuster, por exemplo, assim. Então, eu acho que tem que ter essa mobilização, sabe? Sobretudo, assim, essas discussões. E nos festivais de curta-metragem. Eu lembro que eu participei de pouquíssimos debates, assim, discussões sobre isso. Tipo, vamos falar, o curta precisa ser visto, ele precisa pontuar na Ancine, ele precisa ter outras linhas, ele precisa ter outras coisas, e internacionalização, sabe? Porque também, enquanto produtora, eu não vou querer fazer um curta-metragem de qualquer jeito. Eu vou querer fazer ele tão bem quanto o longa, por mais que o longa ou a série me dê mais dinheiro. Então, o trabalho exige muito da gente, né? Mas é isso, a gente precisa pensar no resultado também. Quando a gente fez a oficina do Aprendendo a Ler Imagens do Movimento, lá em Lem, né, antes de gravar o Lata Solo no anterior, ele falou uma coisa assim, tanto que mãe e pai vive falando isso ainda, Kenel, que você citou aquela vez, assim. Que massa. Que é tipo assim, você precisa
criar demanda, para suprir a demanda. E foi isso que você fez em Coremas e coisas do tipo, e é o que a gente fez em Luiz Eduardo, e é que a gente entende aquelas sementinhas que a gente foi plantando e como que as pessoas chegam. Então, eu acho que o curta também tem que ir muito por esse caminho, sabe? Então, que legal que existe essa plataforma, e que legal que existem outras formas, e que as pessoas entendem, assim, também, que os curtas conseguem acessar determinados lugares que os longas e os médios, as séries, não acessam. Então, assim, pensar enquanto negócio mesmo, sabe? Porque é muito lindo a gente querer tirar a nossa roteira do papel, mas acho que uma hora a gente cansa se não der retorno. Claro, e é preciso, chega, né? assim, é preciso começar uma mobilização até dos próprios curta-metragistas, né, para se isso. Porque o curta, ele não é, fiz um curta só porque eu não consigo fazer um longa. Não, o curta é uma linguagem. Né? Você tem toda uma ferramenta para curta-metragem que não funciona para longa-metragem. A forma de escrever roteiro, a forma de montagem, a forma de você sair da ideia e da premissa é outro processo. O curta-metragem é uma linguagem muito potente e muito, eu acredito assim, a gente fala muito disso aqui. O Dani e o Marcelo, que é o nosso sócio, que ele é muito potente e ele é uma potência para os dias de hoje, inclusive. Porque você consegue fazer uma produção de curta-metragem com muito mais viável, com menos dinheiro, não assim, R$1.000, mas assim, pagando todo mundo recebendo pelo seu trabalho, com bons equipamentos, um filmaço que vai atingir a todos os tipos de público, muito mais rápido que a produção de um longa-metragem. Então, você tem, uma ferramenta, inclusive, política, né? A gente consegue falar de coisas atuais e mostrar para a atualidade, enquanto que, às vezes, um longa você vai demorar 5, 7, 10 anos para você poder conseguir produzir, né? E claro. Pode falar. Acho que o debate tá bom demais. Tá todo mundo na fila aqui para falar, viu? Eu levantei o dedo ainda agora. Sensacional, eu ia impactar. Camila coloca uma coisa bem interessante para a gente pensar, né? Sobre a questão desses discursos que a gente tem que exercer, né? E tem que fazer realmente valer, até mesmo dentro dos nossos festivais de cinema, né? Acho que essa discussão a gente já tem aqui, mais especificadamente aqui na Paraíba, nos nossos festivais, que a Paraíba, né, sem puxar saco para a gente, é um dos estados do Brasil que tem um grande número de festivais de cinema pelo interior da Paraíba, né? Então a gente consegue dialogar bastante, e a gente já vem nesse discurso também, né? Ótimo que tem um festival para levar o acesso democrático e as pessoas que não conhecem curta-metragem, né? Então, na época, quando eu criei o Cinecong aqui em 2009, essa foi a preocupação, porque o primeiro Cinecong que eu fiz em 2009 só foi com filmes paraibanos. Então, as pessoas que foram para o auditório assistir nem sabiam que a Paraíba fazia filme, né? Então, de lá para cá, claro que vem dentro desse processo, mas a gente tem um fórum, né? Tem um fórum dentro dos festivais que a gente busca isso. Só que aqui na Paraíba, infelizmente, nós temos uma política muito que fecha os olhos, né, para a realidade, então os incentivos são poucos, e por mais que a categoria seja e esteja organizada, mas a gente ainda não tem vez, né, e nem voz dentro do próprio Estado. Né, para isso, e uma coisa que Camila colocou, que é um fiozinho de esperança, né, já não é como Ultravioleta, né, porque a esperança ali morreu, mas aí tem uma possibilidade de esperança, quando ela diz assim, a minha mãe é professora e ela gosta de filmes, porque passa com os alunos. Eu sou professor de educação básica também, e eu trabalho com os meus alunos, produção de filmes, oficinas, trabalho cinema de curta-metragem, né, dentro de uma forma interdisciplinar com outras disciplinas, enfim, é uma coisa bem interessante. Né? Assim como o Kenio tem o Cinemando, né? Eu tenho um projeto também chamado EDOC Ação, que é produzir documentários com esses alunos dentro da educação. Então, a gente já tem alguns filmes aí produzidos também. Aí, para a Camila, dizer assim que uma das finalidades, ótimo, o filme passou, teve aquele processo de 2 anos de circuito de festival, e agora, o que fazer com o filme, né? E agora, o que vai fazer com esses filmes? Né? Eu sou pesquisador, né, de cinema, né? Então minha pesquisa é voltada para curta-metragem aqui do semiárido nordestino, né? Então,
Na minha monografia, um exemplo de ciências sociais, né, eu pesquisei o cinema paraibano, né, então fiz todo um catálogo de filmes, né, mais de 100 filmes para o ensino de sociologia. Né, e agora, no meu mestrado, eu estou pesquisando o cinema nordestino e mostrando a possibilidade de se trabalhar com ele dentro do ensino da sociologia. Né, então, essa vai ser minha dissertação no mestrado. Né, então, é uma possibilidade também da gente levar esses filmes fora do circuito de festivais para dentro da escola também, para os professores e para os alunos. Né? Então, tem essa finalidade também para tranquilizar um pouco Camila, né? O que é que a gente também pode fazer é uma coisinha, né? Sim. Essa questão do... Eu posso falar? Alguém está na fila? Vai lá. É rapidinho. Não, por exemplo, essa questão aí que Camila falou, que já foi uma citação de Kenner, da semente, né? Nós realizamos o festival aqui na minha cidade em 2018, a partir do momento em que a gente começou a conhecer o circuito de festivais também, né? Nós conhecemos alguns festivais e nós, vamos levar isso aqui para a minha cidade, Caicó, uma cidade aqui também no semiárido, uma cidade de 70 mil habitantes, e nós temos cinema aqui na década de 90 e morreu, né? E agora, o segundo longa-metragem da história do Rio Grande do Norte foi feito na minha cidade, Caicó, chama-se Boi de Prata. É um filme, né? E foi feito aqui, e fotografia do Walter Carvalho, inclusive, né? Olha. Aí, pronto, isso na década de 70, né? Aí, veja só, quando nós criamos o festival aqui, nós trouxemos o Kendall, né, para fazer uma oficina de cinema, né, a Cinemando, recebemos uma boa quantidade de filmes na primeira edição, e as pessoas que iam para o festival, muita gente ia pela nostalgia de que há mais de 20 anos que não ia numa sala de cinema, muitos jovens e adolescentes, amigos meus que chegaram para mim, olha, eu não tenho paciência para ver filmes longos, mas hoje eu estou adorando essa linguagem de curta-metragem. Isso na primeira edição, né? Aí nós tínhamos um edital minúsculo para fazer o festival, mas a gente conseguiu. Aí, no segundo ano, a gente já tinha muito mais expectativas, e nós nem edital a gente teve mais, né? A gente fez uma vaquinha nessas vaquinhas virtuais aí, conseguimos também algum apoio com o comércio. A gente realizou na Raça a segunda edição, né? Inclusive o Kenner veio aqui e nos deu uma força gigante novamente, né? E essa segunda edição marcou o festival. Tanto que, por exemplo, a universidade daqui, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ele resolveu colocar, por exemplo, uma disciplina voltada para a produção audiovisual eletiva, né, onde 3 meses, né? Não, vamos lá, por quê? Porque eles começaram a motivar. A Faculdade de Medicina daqui colocou também para os alunos incentivarem a fazer pequenos filmes sobre como era a realidade deles junto à localidade. E eles fizeram uma amostra de filmes com profissionais da medicina aqui, né? Eu e Jefferson, que trabalha comigo, nós fomos convidados também para dar aula, uma oficina numa escola, né? Estadual daqui, durante 3 meses, e foi bacana. Nós conseguimos formar uma turma de 20 alunos, eles conseguiram entrar num festival em Bahia Formosa, a universidade se animou, levou esses alunos para essa universidade, eles tiveram um dia de rei, né? Como eles foram lá, ficaram em pousada, restaurante, foram à praia, foram para o festival de cinema. Esses meninos, poxa, ficaram assim, uma realidade incrível. E os monitores disseram que alguns deles, inclusive, davam trabalho em sala de aula, eram problemáticos e se tornaram pessoas mais ativas, mais preocupadas com o ensino, sabe? Melhorou a vida delas, sabe? Então, assim, sabe, essa semente, eu acho que é muito importante, porque nós, enquanto realizadores de filmes, de festivais, nós temos uma função social, né? De levar para os alunos de Dionis, né? O Kenner, que está aí fazendo isso em todo o Brasil, até fora do Brasil também, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma função muito, muito... eu acho que isso aqui que reúne todos nós que temos aqui, parece que a gente tem... apesar de alguns já se conhecerem, mas existe uma sinergia aqui, mesmo quem não se conhece, no mesmo desejo de transformar a realidade através do audiovisual, né?
Então eu acho que tem isso, né? Essa semente aqui já está germinando forte, graças a Deus. Fantástico. Michel, você estava com alguma coisa para falar, não? Eu vou ter que sair daqui 5 minutos. Era isso que eu ia pontuar. A gente não devia ter aberto o microfone para o Michel, gente. Desculpa. Mas Prazer ainda tem conhecer você, viu, Michel? Prazer também. Mais um Eu já festival tinha aí. visto o seu festival aí, mas não tive a chance de estar presencialmente ainda. Mas tenho mais um pouquinho aí para ouvir. Não sei se vocês vão continuar muito. Felizmente, Vocês podem continuar mais um pouquinho, gente? Por mim, sim. Agora eu queria escutar se tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta, se tem alguém, sei lá. Tem algumas perguntinhas aqui. Essa inclusive foi uma delas, né, assim, da questão das dificuldades, né, que a gente acabou caindo nessa. Inclusive tinha uma outra também que eu acho que talvez só para poder pegar nesse mesmo embalo, que alguém mandou uma pergunta sobre, assim, óbvio, a gente está agora numa época, eu até gravei a pergunta. A gente está agora numa época em que a gente está com uma instabilidade muito grande para qualquer tipo de setor econômico, enfim, a maior de todas para a vida, né? Mas assim, como vai ser, assim, como vocês enxergam a gente ainda fazendo filme, né? Depois disso tudo e como que vai ser? Assim, a verba que já é pouca, tem quase nada, enfim, não é nada catastrófico, não, mas assim, para a gente talvez até seja catastrófico, né? Mas esperamos que não. Eu ainda sou um otimista de falar assim, poxa, não, nós vamos continuar porque eu acho que isso é a essência do artista, é fazer, independente de qualquer coisa, né? Mas como é que vocês veem isso daqui para frente? Bom, eu vou começar respondendo que eu vou ter que sair, pode ser? Pode, mano. Sair mais cedo. Pode. Aproveitando aí também o que vocês falaram na outra parte, né, do diálogo, eu acho que tem uma camada interessante. Eu vou fazer um link aí com essa conversa essa pergunta que o Daniel trouxe, que nisso que foi trazido tem um elemento muito forte que eu leio como a interiorização. A gente está falando de curtas que são realizados no interior do Brasil, né, não grandes centros e capitais, e por pessoas que também são desses locais, né, que vieram desses locais. E, nesse sentido, eu vejo como os curtas e os movimentos de festival mais de guerrilha, assim, como um grande movimento, que é uma força para que essas vozes não deixem de se pronunciar, né? E eu vejo que isso contagia no movimento de várias pessoas trabalhando na guerrilha, às vezes até trabalhando mesmo de forma voluntária, porque sabem que é importante que no Brasil inteiro se dê vez e voz para outras narrativas, para outras questões, para outras pessoas, né? E eu entendo porque também a gente acaba fazendo, não só a gente que está aqui, mas outras pessoas acabam fazendo esse grande esforço, né? Para que esses filmes saiam dessa forma, porque o cinema acaba sendo essa grande possibilidade artística de se expressar, né? De se expressar no mundo, visualmente e sonoramente. Digo isso por mim, fazer cinema era isso. O Lato Solo é o meu primeiro filme e também tem muito isso, assim, que eram coisas que eu precisava e queria dizer, mas não dizer sozinho. E o cinema faz a gente dizer isso juntos. Então, acabou que a vontade de fazer até na guerrilha, de uma certa forma, foi isso. Eu imagino que o Jones, de alguma forma, também, e outras pessoas também. E o que eu acho que está a mais, que é uma camada a mais, que vem a partir disso, que talvez se relaciona com essa pergunta que o Daniel trouxe, eu acho que é a formação profissional, e eu acho que isso está ligado com política pública também, e deveria estar ligado, alinhado junto, que é o seguinte, é entender que uma coisa é a criação artística, a expressividade, criar um roteiro, dirigir, e até tecnicamente trabalhar na elaboração de um filme, e a outra é fazer isso de uma forma profissional, no sentido de produção e captação de recursos. Essas não são as mesmas coisas, né? E às vezes isso é difícil para a gente que é realizador, que está lá no começo, mas a gente quer se expressar, está no interior, nunca teve nada de cinema. E aí, essa coisa da formação, no sentido entender que existe formas, leis,
uma forma de trabalhar mesmo profissional, para você captar recurso, montar projeto, escrever projeto, entender de financiamento, entender de patrocínio, entender das leis que captam através de impostos, né, abatidos. Tudo isso, eu acho que também deveria ser uma força com a galera dos festivais e da gente na guerrilha, mas também de políticas públicas, para que a gente não só bata palmas e ache bonito que existam esses artistas, esses criadores, que a gente promova formas de que chegue a formação para eles. Muitas vezes não existem universidades em cidades pequenas, já tem mais universidades no interior, a gente vê isso como uma grande conquista, as universidades se interiorizaram, eu mesmo estou terminando o curso de cinema no interior da Bahia, em Cachoeira, que é uma cidade de 30 mil habitantes, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é uma universidade que chegou no Recôncavo baiano, no interior aqui do nosso estado, mas também entender que existem vários lugares que não são contemplados com essa formação da universidade, e como é que a gente faz com que chegue esse tipo de formação, né? Porque não é simples. Eu acho que para o Jones não foi simples, também para mim não foi. Lá em 2016 eu tinha um pensamento, né, que era que vamos fazer, isso precisa ser feito. Não fiz mais filmes depois disso, pelo menos não nesses modos, que pela mesma razão do Jones, porque não cabia para mim também fazer todo esse esforço de movimentar, pelo menos até agora, sem realmente ter um recurso financeiro, né, organizar as coisas profissionalmente, mas é difícil também porque essa capacitação profissional muitas vezes não chega, né? Então, principalmente para as pessoas que estão em regiões muito longe dos grandes centros. Quem mora numa cidade de 4 mil habitantes, por exemplo, não tem um cursinho de cinema particular que, às vezes, em BH, vai ter uma oficina, não sei o quê, pague R$1.000, você vai aprender como fazer um curto. Em Salvador tem uns cursos assim, sabe? Então, eu acho que é esse tipo de pensamento que também está alinhado com as políticas públicas, e eu acho que para a gente, agora, pelo menos a minha visão é bem pessimista, assim, as políticas públicas, na minha visão, é um cenário ultravioleta, assim. Depois que entrou o Bolsonaro no poder, a gente sabe o que está acontecendo. Então, infelizmente, a gente está com muito recurso na Cine preso aí, que não está sendo liberado aí para a galera que está com projetos aprovados, muita coisa sendo cortada. E não só isso, essa militância no sentido assim desses censores conservadores que estão atacando a cultura de uma forma muito grande. Então, a gente mesmo que tem um festival lá em Luiz Eduardo, a gente foi atacado esse ano com fake news, dizendo que nosso festival era um festival que levava coisas para converter as crianças a se tornarem gays, esse tipo de papo conservador, sabe? Então, a gente está sendo atacado de todos os lados. Inclusive, acho que vocês devem ter passado coisas aí também. Já. Peraí, só para pontuar o pensamento, por favor, só para pontuar o pensamento de Michel, disse que ele falou em 2000 e a gente está em 2020, dizendo 2018 nós fomos censurados aqui no Congo, em 10 anos de Cine Congo, nunca tinha acontecido. Chegou um evangélico vindo do Recife, morar no Congo, de político da cidade, que vai ser político, disse que o Cine Congo acabava com a moral, com os bons costumes da família congolense, e ele tinha montado uma frente evangélica aqui no Congo e ia acabar com o festival. E se aparecesse alguma cena de sexo explícito, eu ia ser preso e processado. Explícito no ofício. Foi para a Câmara. Aí, na abertura do Cine Congo, na quinta-feira de novembro, só não me lembro a data, numa quinta-feira de novembro de 2018, faltando 5 minutos para começar o festival, estavam os vereadores e essa frente evangélica para votar na Câmara um projeto para censurar o festival. Gente, que absurdo. Enfim, aprovaram, né? Aprovaram? A Câmara aprovou. Mas isso aí a gente anticonstitucional? tem que... Enfim, é uma loucura. Hoje em dia, para a gente realizar, tem que mandar para a Câmara a lista dos filmes.
com classificação indicativa, enfim, essa coisa toda. Na verdade, não tinha nada disso que eles estavam colocando. E até hoje a gente continua com o festival e eles montaram um monte de evangélico com máquina fotográfica, com celular filmando, e não apareceu nada do que eles diziam, entendeu? Então, para mim, foi ótimo isso. Ô, Mi, conta aí do Mimoso. E as pessoas ficaram revoltadas, né, com esse evangélico bolsonarista, né? Ficaram revoltadas e todo mundo querendo apoiar o Cinecongo. Enfim, no encerramento do Cinecongo, eu peguei o microfone e disse umas verdades bem ditas, né? E fui ovacionado pela cidade, mais apoio das pessoas, enfim. E o festival já vem resistindo, né? Essa questão que Michel coloca, assim, como é difícil esse cenário da gente, se a gente for perceber, com o governo que está estabelecido aí, infelizmente, é um cenário ultravioleta, realmente, né? De desesperança, né? Mas aí, para quem me conhece, assim, minha trajetória, né, com o Cinecongo desde 2009, eu nunca ganhei um edital para realizar o festival. O festival é feito na guerrilha, né, com comércio, com pessoas patrocinando, e vem resistindo há 12 anos. Então, como eu sou teimoso, né, e nada me abala, então vamos continuar, né? Tem que ser teimoso para fazer festival. Mesmo tendo esse cenário horrível, né, que nós temos, e assim, em termos de atuação, né, nós hoje somos aqui na Paraíba o terceiro festival mais antigo em atuação, né, porque nunca deixamos de fazer, né, apesar dessas forças contrárias, né, mas aí nós nunca deixamos. Michel, deixa eu só antes de você sair, só comentar uma coisa assim, que eu acho legal por uma experiência própria e que talvez case com essa coisa do cenário futuro, em que a gente, né, eu pessoalmente acho que não tem, o cinema ele deve ser feito, a gente tem que, enquanto artista eu vou fazer, independente da situação que for, eu vou fazer arte, porque como diz Fernanda Montenegro, é algo que você não consegue dormir e acordar sem fazer, então vai de qualquer jeito. Mas que o ideal, assim, hoje a gente vive, infelizmente, numa sociedade capitalista muito pesada, que a gente tem que pagar boleto no final do mês. Então é importante a gente ganhar dinheiro para isso, porque é algo importante. E aí, uma questão sobre como fazer para frente, eu participo por uma experiência que eu acho que é legal comentar sobre o desfecho final disso. A gente, para tentar captar dinheiro para poder fazer um curta, a gente tem, né, aqui em cidade maior você tem as leis municipais, em cidade interior muitas vezes eu vejo que nem tem a municipal que vai dar dinheiro para poder fazer. Aí você tem o âmbito estadual ali, que em Minas Gerais é muito conturbado para se conseguir dinheiro assim, no meio estadual, porque eles dão uma barrada para curta-metragem, então é quase não existe. E você tem um ambiente federal que é o Ancine, que praticamente é ligado a longa-metragem, série, enfim, não tem muita verba para curta. E eu, com um curta na mão, falei assim, cara, o que eu vou fazer? Vou levar para a lei federal, para tentar ver se eu consigo. Pode captar, você pode mandar o projeto para cá que a gente vai avaliar. Foi um processo super tranquilo de ser aprovado. Fiquei feliz pra caramba. Falei, caraca, eu nunca aprovei um projeto municipal, eu nunca consegui, o estadual nem tentei porque não existe. Ganhei no federal, vou pegar a grana. Aí eu descobri uma coisa que é o que interrompe essa linha que você não consegue captar lá dentro da federal, que as empresas que vão te doar só podem doar empresas de lucro real, que hoje fazem parte de 3% das empresas mais ricas do país. Então, quer dizer, eu não conseguia chegar nem perto desses caras. Aqui em Minas, eu fui numa fábrica de pão de queijo, chama Forno de Minas, e os caras até queriam dar o dinheiro, falaram, é que eu assino para te dar o dinheiro. Acho que era e a Forno de Minas é muito grande. Não sei se vocês já ouviram falar, Forno de Minas é Já. Os caras são gigantes. E eles são de lucro presumido, não são de lucro real. A MRV, que é a maior construtora da América Latina, os caras são de lucro presumido, não são de lucro real. Ou seja, a gente não consegue, por mais que você consiga o projeto aprovar, você não consegue pegar o dinheiro porque as empresas são muito restritas. E aí existe um projeto de lei, que eu achei muito bacana, que eu descobri há pouco tempo, agora a gente está tentando fazer uma carta aqui para conseguir, que ele aprova que empresas de lucro presumido também possam doar para projeto aprovado na lei federal. O projeto, se eu não me engano, é o 1737, posso mandar para vocês depois. E ele está lá em tramitação no Congresso, obviamente o pessoal está travando, porque tudo que é de cultura, a galera dá aquela freada em tudo, mas nós estamos tentando ver se faz uma baixa-assinada para pedir para a galera, gente, corre com esse edital, com esse projeto, essa lei, porque, principalmente para a gente que é pequeno, a gente conseguir, se eu tiver que captar só com a Petrobras, eu não vou conseguir, mas se eu puder captar com o dono da rede de frigorífico aqui do bairro,
Às vezes o cara não vai ter muito dinheiro, mas vai ter uma grana para poder repassar. Sem contar que na lei federal, 100% do valor para curta-metragem, 100% do valor que o cara te dá, ele é abatido da empresa, no imposto de renda. Então, para a gente, facilita muito. Assim, como uma possibilidade da gente conseguir algo. Só para falar para o Michel, que eu acho que é importante citar isso. Assim. Boa, gente, obrigado pelo convite. Tá aí com Satisfação, vocês. viu, meu amigo? Valeu, Michel. Satisfação também, bom rever as pessoas que eu já conheci e bom conhecer as novas pessoas. Maravilha. Até breve. Um abraço. Valeu, Tchau. tchau. Beijo, Mi. Gente, só para um adendo aí, nessa coisa de formação, do futuro e tal, eu trabalho com formação há 10 anos já, assim, e minha história começou porque eu fiz uma oficina de cinema aqui em Coremas, que é uma cidade que fica a 6 horas de uma pessoa, 15 mil habitantes, hoje tem uns 18, 19 por aí, e aí eu participei dessa oficina e descobri o cinema quanto possibilidade de voz, né, dos sonhos, das lutas, da vontade de dizer algo para as pessoas, enfim. E aí comecei a dar oficinas. E aí eu conheci os meninos nesse processo de dar oficina, assim, de ir para os outros festivais. Montei uma oficina chamada Oficina Cinemando, né? E a gente já fez Rio, Brasília, Rio Grande do Norte, alguns estados brasileiros, assim. E por que eu tô falando isso? Porque, tipo assim, esse tempo é um tempo de resistência da porra também, assim, porque para conseguir continuar incentivando pessoas a entender o que é cinema e que forma o cinema pode, né, modificar suas realidades, modificar a sociedade, falar sobre temas que as pessoas às vezes não tenham coragem de falar pela fala assim presencial, mas um filme é alguma coisa revolucionária, por exemplo, numa cidade pequena, faz toda a diferença. Então, essa coisa dos festivais é uma coisa muito comum nessa galera que está aqui, né? Todos nós começamos a realizar os festivais porque a gente tinha que ter uma janela para mostrar o que a gente está discutindo, o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, né? E de que forma isso impacta economicamente. As pessoas precisam entender que as pessoas que estão fora da nossa bolha da arte precisam entender que o que a gente faz é rentável, é o que a gente vai investir e que esse dinheiro vai chegar nas pessoas. A gente consegue multiplicar isso. Se você investe, sei lá, 10 mil reais num festival, esse festival vai conseguir fazer com que o comércio inteiro se reúna da cidade, vai fazer com que a farmácia venda, vai fazer com que o bar venda, o restaurante venda. Então, a gente precisa chegar nas pessoas e fazê-las entender, ainda mais agora, com essa coisa do governo tentar cortando tudo e dizer que é só coisa de vagabundo, fazer elas entenderem que essa grana não é dada para o artista enriquecer, é dada para o artista fazer seu projeto e isso vai espalhar por outras famílias. O filme, as pessoas precisam entender que o filme custa milhões ou centenas de reais, enfim, porque ele alimenta muitas pessoas. E, além disso, ele leva esses ambientes, esses lugares, filmar em Coremas ser visto em São Paulo. São Paulo remeter a um cara que faz 30 anos que não vinha em Coremas e diz, pô, meu sonho é voltar na minha cidade, eu vi esse filme, agora eu fiquei com vontade de voltar. Sabe, assim, essas coisas que mexem humanamente com a gente, mas também mexem com o bolso. Então, eu acho que a gente não é claro. A gente não é claro com as pessoas. Acho que a gente da cultura, a gente não consegue explicar que a gente não está pedindo. Foda-se, e não é da nossa bolha, não tá nem aí porque não tem edital. Foda-se, porque eles não sabem como isso chega neles. Verdade. Então, tipo, a gente não sabe explicar para uma empresa que é interessante, através da Rouanet, ela investir seu imposto numa obra nossa. Porque ela não sabe nem o que é Rouanet. Talvez haja uma falha nossa também, dos produtores de cultura. Concordo. Dialogar com as pessoas e fazer elas entenderem que nós somos economia viva, que a gente via serviço que atrai grana, entendeu? Então, tipo, a gente acho que tá faltando isso ainda. Assim, sabe? Agora mesmo, né, na pandemia, todo mundo em casa e as pessoas estão aí consumindo Netflix adoidado, né? Exato. E uma coisa que é engraçado, que a gente estava até conversando antes, a questão da assinatura da Cardume, a gente pensou muito antes de lançar, se a gente ia lançar gratuito, buscar um financiamento do governo para fazer a plataforma, o que a gente ia fazer. A gente falou, não, as pessoas precisam entender que isso é um trabalho. E as pessoas que produziram esse filme, elas trabalharam, elas gastaram dinheiro muitas vezes do próprio bolso, deixaram de ganhar dinheiro para fazer quando a produção é na guerrilha. Isso é um trabalho, as pessoas precisam... Exato. Por que as pessoas pagam R$30 de assinatura da Netflix e não vão poder pagar R$5 de assinatura para ver o que é produzido no seu próprio país?
Exato. Né? A gente precisa de começar a mudar a mentalidade das pessoas a respeito disso, sabe? A gente sempre tenta mandar no nosso e-mail, com quem a gente encontra, a gente fala, olha, é só R$ 5 e você tá ajudando, sabe, as pessoas que fizeram esses filmes, que vão ser o seu entretenimento, que vão, que às vezes você vai levar para mostrar no colégio, ou enfim, não interessa que as pessoas, onde as pessoas vão assistir esses filmes, mas é o trabalho daquela galera. E com esse dinheiro, se a gente conseguir um número gigante de assinantes igual a Netflix, a gente vai conseguir dar salário para um tanto de gente, sabe? Tipo, um tanto de gente vai produzir mais filme e mais tudo, e você vai ter mais material ainda para você assistir na sua casa, Eu sabe? não sou tão megalomaníaco assim não, tá, gente? Não, mas... Sério, por que as Da pessoas hora. pagam de boa R$ 30 para Netflix e não pagam R$ 5 para assistir filme brasileiro? Concordo. E não precisa, a gente até outro dia fez uma campanha aqui, cara, não é pra você parar de ver Netflix, não, eu também vejo, eu Não. séries, cara. Mas se entre uma série e outra da Netflix, entre ver um conteúdo gringo e outro, você conseguir parar pra ver um brasileiro, e eu acho assim, isso parte também num preconceito das pessoas de que o filme Sim. brasileiro é ruim, sabe? A pessoa já vem pra assim, não vou ver não, o filme brasileiro é ruim. Aí nós lançamos agora até uma campanha aqui a gente tá coletando agora os vídeos. A gente leva os curtas pra pessoas que não têm absolutamente nada a ver com curta-metragem, com o audiovisual, na verdade com a arte. Vou até dizer assim, hoje até a gente contabiliza na plataforma se você é do meio da arte ou não. E a gente traz alguns depoimentos de pessoas que não são do meio da arte, o que eles sentiram ao ver um filme brasileiro. Quer dizer, são tantas coisas envolvidas ali que quer dizer, você volta para um conteúdo seu, algo que você precisa dizer, que às vezes dói, porque nem sempre vai ser entretenimento, às vezes dói, mas às vezes são necessários de ser falado, né? Ou seja, a gente tem sim público, só que ele às vezes parece que ele foi educado a não ver a gente, né? Foi educado pelo próprio sistema, muitas vezes americano, porque o americano tem um marketing muito pesado, quer dizer, ele é educado a isso, né? Então eu acho que a gente pode ir de formiguinha ali e trazendo isso. Outra gente até perguntou para os nossos seguidores aqui no Instagram, o que você faz para fazer uma pessoa que não é... O que você já fez para fazer uma pessoa que não é da bolha assistir? E era ótimo, pessoa, tipo assim, pô, na festa de domingo aqui em casa, eu boto pra poder ver filme, boto um filme pra galera ver. Ou então eu trago minha mãe, mostro pra minha mãe, eu mostro pro meu tio, eu mostro pra minha prima. Eu acho que isso É uma barreira, né? A gente precisa de vencer o preconceito, porque o cinema brasileiro existe e é muito bom, e a gente precisa de fazer com que as pessoas assistam uma primeira vez se elas verem isso, né? Ver, olha, é legal, né? Eu não preciso de ficar só entre HBO, Netflix Exato. Cara, e é incrível como essa coisa do pertencimento, de se ver na tela, ver história. É engraçado que eu, como trabalho com formação, você diz assim, é muito comum escutar as pessoas dizerem assim, parece coisa de filme, é coisa de cinema e tal. E o que é coisa de cinema, saca? Você não se enxerga como coisa de cinema. As pessoas da oficina, elas não entendem que as histórias estão com elas, que elas podem contar essas histórias e que elas podem aparecer na tela. Então, por exemplo, uma pessoa gorda, que dificilmente vê pessoas gordas na tela, saca? Uma pessoa negra que vê menos filmes com gente negra, gente preta, né? Gente, tá ligado? Então, tipo, essas coisas que são diversas, que eu consigo trazer, os sotaques, por exemplo, você não vê, todos os dubladores brasileiros têm um sotaque X, então você não vai ver nunca o Arnold Schwarzenegger dizendo bom dia. Ele vai dizer bom dia. Os brasileiros precisam entender e descobrir um outro universo do cinema, que é um universo que reflete eles mesmos. Sim. Saca? Outras paisagens, outros. Então, tipo, quando eu trabalho com isso, que as pessoas percebem isso e se acordam para isso, é incrível, porque viram potenciais diretores mesmo. Assim. Fazer com que eles entendam que, tipo, cinema você pode ouvir e escutar histórias e ver histórias, mas também você pode fazer sua própria história acontecer quanto um filme. Então, tipo, nós brasileiros, nós nordestinos, nós de outras regiões do país, nós também somos cinema. Então, tipo, quando as pessoas começam a entender isso, elas começam a entender que, pô, eu quero ver cinema brasileiro porque pode ser uma história que se passou comigo, com meu amigo, sabe? Isso também, às vezes, não é falado também, assim. Velho, ver cinema brasileiro e ver um filme do teu lugar. Eu duvido, velho, você ir para uma cidade qualquer, fazer um filme sobre essa cidade, nessa cidade, e a cidade inteira não queira ver. Entende isso? Com certeza. É cinema para essas pessoas, né? Com certeza. E aí uma grande coisa que falta, Kenio, talvez dentro desse processo, assim, as pessoas, como o Lu colocou aí,
ainda não são educadas para isso, né? Por mais que haja instrução, realmente falta educação mesmo, para que a gente tenha esse hábito, né? Para ver filmes mesmo produzidos no Brasil, né? Por isso que é uma grande crítica que eu faço dentro dos meus estudos acadêmicos, é uma crítica ao livro didático, né? Principalmente no meu caso, né, mais específico, de sociologia, que trazem filmes americanos em sua... 80% dos filmes indicados nos livros de didática de sociologia para trabalhar com as teorias sociais são filmes estrangeiros, de longa-metragem. Aí a instrução dada ao professor é que esse filme seja fragmentado. O professor assista antes e fragmente as partes mais importantes. Daí eu faço uma crítica. E por que não os curtas-metragens? Já que tem uma linguagem muito mais sucinta, mais direta, mais reflexiva, né? E o cinema como uma ferramenta mesmo pedagógica, de potencial mesmo, porque é uma linguagem que fala de tudo, né? Mostra todas os meios possíveis. E quando o Kenyon fala nessa questão de pertencimento, né? Então o pertencimento ele se dá a partir do momento que a gente está vendo o filme também. Eu digo isso pela minha prática também dentro da sala de aula com os meus alunos, quando eles veem o filme. Eu digo, e aí, isso tem, não tem? Como é que vocês estão vendo isso? O que é que isso está refletindo na vida de vocês? Né? Então, assim, cabe a gente cada vez mais utilizar mesmo, numa linguagem bem típica daqui, já quem não fala tanto de sotaque, né? Encher o saco. Né? Encher o saco das pessoas e mostrar, isso é importante. Né? Essa linguagem faz com que a gente possa aprender muito mais rápido, né? Ter uma leitura muito mais rápida de que você está lendo outras coisas maiores. Então, realmente falta aqui um incentivo mais nessa questão de uma educação mesmo, sabe? Que ela se torne um hábito mesmo. Dentro da sala de aula, e um grande avanço que nós tivemos foi a lei 13.006, né, que obriga que, infelizmente, muitos professores ainda no nosso país não conhecem a sua obrigatoriedade de exibir filmes de curta-metragem durante 2 horas no mês. Então, existe a lei, está acrescida na LDB, e muitos professores não conhecem quando a gente vai nas salas de aula. Qual o número da lei mesmo? É 13.006/2014. É federal? É federal. Está acrescida já na LDB já. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu recebi um comentário aqui no chat de uma pessoa que está assistindo, o Gelton. Ele falou assim: vocês estão falando tudo que eu queria ouvir, debate maravilhoso. Gente, pelo amor de Deus, vamos para um boteco terminar essa conversa aqui. É verdade. Raça negra. Eu viro raça negra, nossa, estamos aqui no café. É mineiro, não pode ficar sem café, né, gente? Queijo ainda, mas assim, tá maravilhosa mesmo. É muita ideia, muita coisa. E vocês trazerem coisas do tipo. E aí eu tô cruzando com coisas que a gente recebe aqui na Cardume, sabe? De gente que manda o filme e fala, poxa, fala pra mim, eu sei que meu filme não tá bom, mas o que eu posso fazer pra melhorar ele, sabe? E aí você vai pensando, eu vou fazendo um exercício de me colocar no lugar da outra pessoa, que até o Sérgio Pena fala muito, que é de se outrar, né? Às vezes a pessoa tá lá no interior, numa cidade que não tem incentivo para nada, que não tem uma escola, que não tem uma didática. Essa pessoa fazer um filme, cara, é tipo, eu quase digo que... É revolução, cara. A minha cidade mudou completamente depois do movimento que eu fiz aqui também. É uma coisa incrível, sabe? O Johnny me contou outro dia, eu quase chorei quando ele me contou que ele fez um filme em 2006 e foi entrar no cinema em 2011. Eu falei, como assim? É uma coisa magnífica. Tô errado, você que falou isso, não foi, Johnny? Foi. Eu achei isso uma coisa incrível e eu tentei me colocar no lugar dessas pessoas, assim. Agora, eu acho que a gente tem um poder, cara, disso aqui agora que... enquanto ser humano, a gente usa isso muito errado, mas também a gente tem um poder da internet e da conexão que faz a gente poder estar numa quarta-feira batendo papo com gente na Paraíba, com gente na Bahia, com gente em Goiás, com gente em Minas, trocando ideias, trocando informações. E isso possibilita também a gente, por exemplo, pegar um curso de EAD e falar para essa pessoa que mandou um curso, assim, olha, tá aqui um curso legal de direção, tá aqui um curso legal de montagem, tá aqui um curso legal de som para você fazer, para você começar... Quer dizer, o gatinho lindo. Que lindeza.
E, enfim, eu acho que a Acompanha. gente tem uma possibilidade, a gente tem possibilidades muito grandes assim, isso me fez refletir aqui, vocês falando sobre isso, me fez refletir se de repente não é legal de a gente colocar, às vezes até, e eu acho aberto, eu acho que isso é necessário de ser aberto, parece que é simples, mas outro dia eu aprendi uma coisa que o simples, muitas vezes, muita gente não sabe nem o simples, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está num lugar de privilégio muito grande, né? Muito. E de explicar isso, fazer um videozinho, olha, gente, porque se você não é simples, cara, esse vídeo aqui não é para você, de repente, pode procurar uma coisa, já conhece de leis, já conhece de como conseguir sua grana para fazer seu filme, mas não, se você não sabe como conseguir grana para fazer seu filme, aqui você pode pegar nesse nível municipal, você pode pegar nesse estadual, você pode procurar isso, você pode procurar aquilo, para poder ir norteando essas pessoas. Eu acho isso, olha, sensacional, viu? Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, a gente tinha que conseguir ampliar, né? Tipo, ter uma conversa juntar todo mundo, sabe? Juntar todo mundo dos festivais para os pequenos, né? Os festivais do interior, as novas iniciativas, né? Além da Cardume, tem algumas outras iniciativas para curta-metragem que estão pipocando aí pelo país. Acho que tinha que todo mundo unir forças, criar um grupo, um fórum, alguma coisa, para a gente poder começar a discutir novas possibilidades de como a gente vai sair do pequeno. Uhum. Também acho. E ser curta não quer dizer que seja pequeno, né? Sim. Todos. Sim. Camila tinha até levantado a mão ali. Ai, meu Deus. Esqueci o que eu ia falar agora. Eu não tô conseguindo acompanhar vocês pela nossa, eu tô na outra. Aí eu vejo vocês lentamente, assim, tipo, com delay depois, Tem sabe? um delayzinho. Sim, lembrei que eu ia falar. Que isso, acho que é muito importante, esses nossos encontros, assim. E eu ia falar uma coisa que Michel saiu, eu não sei se ele chegou a comentar com vocês, que a gente tá com um projeto que se chama Além da Margem. Vai ser vários cursos de formação para cidades com menos de 20 mil habitantes no interior da Bahia. Então, a gente aprovou o primeiro, tanto que nós íamos fazer agora já, em setembro, né? Ia ser nosso reencontro. Eu vejo muito tempo, assim, dar esses cursos, assim, em vários módulos. Aí é de ter roteiro, fotografia, atuação, eu ia fazer o de produção, né? Em 4 semanas nessas cidades. Então a gente ia sair de uma cidade para outra, mas todas com menos de 20 mil habitantes, assim. E a gente já escreveu esse projeto para a segunda edição, né? Para o próximo ano. Mas agora, com tudo isso paralisado, né? Corona, etc., tá tudo parado, assim. Mas é isso, assim, quando eu instigo e falo no sentido de vamos entender para onde vai esse filme depois, é no sentido de é incrível, mas a gente tá cansado de não fazer as nossas coisas e não ter dinheiro para pagar as contas, por exemplo, entende? Não no sentido de, tipo, eu entendo que, claro, e acho muito uma pontuação excelente que Jones deu, isso de usar os filmes para pesquisa, né, e dentro das escolas, assim, na formação, a gente faz isso também, assim, mas que também a gente precisa realmente entender e todas essas realidades, e nesses interiores, né, porque às vezes pra gente que tem a oportunidade de sair, isso é um privilégio muito grande de poder vir, de estudar, de voltar, de entender de onde eu vim mesmo, assim, e onde que eu cheguei, mas saber, eu posso contribuir para outras pessoas dessa forma, então vamos contribuir, assim, sabe? Eu acho que isso é muito importante, assim, do nosso trabalho e dos nossos encontros. Estou muito feliz de ter conhecido vocês, quem eu não conhecia, e ter revisto os meninos aqui também. Nossa, e a gente está super feliz aqui também de receber todo mundo, conseguir bater esse bate-papo legal aqui e ter retorno como esse, né? Pô, que maravilha. Sim, verdade. Raildo estava com a mão levantada? Não, eu só ia complementar aquela questão lá que Dionis falou, né? A importância da gente ocupar também, e também você reforçou a questão do celular, mas a gente ocupar também os meios de comunicação enquanto formadores de opinião, já que é um processo educativo, né? Aqui na minha cidade, quando eu falava curta-metragem, audiovisual, o pessoal perguntava o que era aquilo. O que é isso? O que é curta-metragem? O que é audiovisual? A turma que nós fomos lá da escola estadual, o meu primeiro contato foi o que é o cinema para você. Eles achavam que cinema era teatro. Não, cinema é teatro, a mesma coisa. E quando terminou, eles já sabiam o que era audiovisual,
eles já estavam entendendo um pouco de roteiro, das histórias e tudo mais, e é um processo bem demorado, né? Mas eu acho que, como você mesmo falou, classificou, né? Quem está aí tem que ser teimoso mesmo, né? E eu acho que é isso, sabe? A gente ocupar os espaços, a gente vendo os meios de comunicação, de que forma a gente pode estar sempre expressando alguma coisa. A gente, enquanto diretor do festival, estou sempre aproveitando os espaços que a gente tem para falar sobre alguma coisa relacionada a isso, né? A importância, como o Kenel falou, é uma indústria, né? Por exemplo, a gente traz um festival para cá, o que a gente investe no festival, mas, por exemplo, a gente botou o pessoal numa pousada esse ano, a mulher disse, olha, eu contratei camareira e eu comprei mais coisa na frutaria para poder vir com o pessoal. O restaurante, da mesma forma. O pessoal ficou no centro da cidade, aí o pessoal foi para a sorveteria, foi para a farmácia, foi para açaí, depois foi para o barzinho. Quer dizer, você está circulando aquilo ali, e fora que ainda tem aquela questão, uma cidade como a minha, que tem um porto de 70 mil habitantes, mas o pessoal ainda é um pouco de... o pessoal do cinema, né, Kenner? Você vê, o pessoal vem pra cá. O pessoal do cinema. O pessoal do cinema, e tem aquela coisa, tira foto comigo, né? Tem até a Titina, que é amiga nossa em comum, né? Que ela vem todo festival e ela tem que tirar foto com todo mundo. Mas veja só, é muito uma legal. festa estranha com gente esquisita, né? Uma situação engraçada. O nome dele é Cicinho Beradeiro. Cicinho Beradeiro. É um cara matuto, Beradeiro. Cicinho Beradeiro disse, Kenel, cadê aquele povo lá, aqueles assanhados, cheios de tatuagem? De vez em quando alguém, cadê aquela galera assim, aquela galera tal, com os cabelos todos arrumados assim, com os desenhos no corpo? Ele disse exatamente isso, pô. Uma galera mais antiga daqui de Coreia, né? E é muito engraçado de ver isso, porque até para mostrar a diversidade mesmo do vestir, do ser, sabe, do corpo, da liberdade de usar qualquer coisa, que, sabe, assim, de não estar vinculado a essas marcas que padronizam tudo e que você tem que vestir isso porque tem que ser isso, isso e isso. Então, tipo, o cinema chegar quanto arte, mostrando essas coisas que essas pessoas que fazem cinema tem, sabe, assim, usa outro tipo de roupa, tem tatuagem. Do empoderamento, né? Você pode fazer isso também se você quiser. Você sai do padrão que é entendido e aprendido por uma sociedade, né, como a nossa, e você sai dizendo assim, caramba, eu tenho vontade de usar outras coisas e não uso por quê, sabe? É tudo influência. Quebramos paradigmas, né? É incrível, gente. A arte, de forma geral, é incrível. A gente tem que ir para isso fazer. Já compraram... E ganhar só para terminar, já chegaram... Essa história é engraçada. Já chegaram lá num barraquinho aqui que vende esse lanche e compraram um X-Tudo. Quando eu ia passando na rua, o dono do barraco disse assim, Kenel, vem cá. Aí eu, e aí, Erimar, beleza? O nome dele é Erimar. Aí ele, ei, vem um cabo aqui e comprou um X-Tudo e disse que era pra tu pagar. Como assim? Eu disse, que cara é esse? Tá? Não sei, um cara com a camisa colorida, aí eu não sei quem é, tal, não sei o que. Aí eu, porra, será que alguém fez isso? Sabe assim? Então, tipo, é muito engraçado assim, a forma que a cidade vê um movimento que chega, um discurso, uma galera que sabe que tá visitando pela primeira vez, e aí de repente vê até um cara que fez a novela, fez televisão, e de repente tá na sua cidade, é do lado de você assistindo um filme, e o filme diz uma coisa legal para ele, sabe assim? Então, tipo, é toda uma engrenagem que no interior é muito fantástico ver isso. É verdade. Modificou muito a vida das pessoas, assim, tipo, não só os comerciantes, os lojistas e tal, mas os próprios jovens, assim, que têm uma formação muito conservadora, muito travada. A internet era um escape para eles, mas eles veem como referência outros comportamentos, outros tipos de discurso, sabe? Então, é muito massa, o cinema liberta de alguma forma, sabe? E isso acontece muito no interior. Eu conheço a cidade dos meninos, das 4 cidades. Eu sei que tipo de discurso que está presente hoje nessas cidades. É um discurso super repressor, conservador, difícil. Então, quando a gente vem com arte para falar, denunciar isso, dizer, olha, gente, a vida é muito mais plural, muito mais liberta, a gente tem que respeitar muito mais as pessoas e tal. É fantástico isso, sabe, velho? Incrível, assim. Eu queria até comentar uma coisa que eu acho que é muito legal, assim,
eu fiquei pensando, né? Eu acho que foi a Camila que estava comentando sobre as oficinas, que eu acho que às vezes até facilita as interlocuções, assim, porque eu participo muito de festival, né? Enquanto ator, mas eu vou e participo muito, sempre participo das oficinas, que eu acho que são incríveis para quem é da cidade, incríveis para quem vai visitar, gerar economia, enfim, tudo isso que a gente está comentando. E uma coisa que eu fiquei pensando que pode ser muito legal, que às vezes eu não vejo, eu não sei se às vezes vocês fazem, mas os que eu fui, festivais que eu fui, eu não vejo. Que às vezes eles têm os departamentos, fazem as oficinas. Então, por exemplo, você faz uma oficina de roteiro, faz uma oficina de produção, faz uma oficina de atuação. Você tem todo mundo saindo dali. Só que no final das contas, todo mundo sai dali e cada um vai para sua casa. E ao invés de todo mundo de repente se juntar e eu conhecer, pô, Camila, você fez oficina de roteiro, eu sou ator, vamos trocar uma ideia e falar sobre o seu roteiro? Vamos, e aí você começa ali e o outro é a produção. Como é que a gente vai conseguir fazer esse filme? Interliga com um cara que fez de fotografia, quer dizer, aí você faz uma coisa, quase um networking ali entre essas pessoas, porque às vezes tem coisas que são simples, parece que são simples, mas não são, né? A interação humana é muito difícil pra gente, e eu vejo que alguns departamentos mais técnicos do cinema, eles até são piores, assim, de você ter a condição de saber que, por exemplo, o Jones é um diretor, e eu vou chegar lá e falar, Jones, tudo bom? Eu sou ator, trocar meu contato, se a gente tiver algum dia, enfim. Esse network, essa rede entre essas pessoas que fazem essas oficinas também, isso pode potencializar isso num nível, assim, estratosférico. O ambiente, né? É verdade. Os ambientes de mercado, digamos assim. Tanto, eu sinto isso, é muito real. Tanto que o produtor só conversa com o produtor. Às vezes eu sinto falta de conhecer um diretor. A galera do som, tem um festival aqui, que é a Bienal Internacional do Cinema Sonoro, só voltado para o som, né? Gente, o povo do som é massa demais. E por muitos anos eu fiquei sem conhecê-los, assim, por conta disso, sabe? Da animação também é muito fechado. E eu acho que esses ambientes são importantes, né? Uma coisa é certa, assim, eu não sei quais festivais vocês costumam frequentar, mas eu tenho uma certeza muito absoluta de que se vocês um dia vierem para o Nordeste, para festivais que acontecem em cidades pequenas, vai ser uma aula imensa de interação, uma aula de produção incrível. Porque, assim, eu já rodei alguns festivais, assim. Eu tenho uma ligeira impressão que quanto maior o festival, mais distante, literalmente, estão as pessoas. Assim. Total. E a gente tem uma coisa no cinema que eu luto muito para quebrar, que é a desglamorização. Eu quero, sabe essa coisa do, não me toque, chegou o diretor X, está no patamar tal, chegou aquele tal. Eu gosto muito isso, minha gente. Tem debate que você vai e você escuta a galera falando assim, o meu filme, eu tenho um roteiro sobre personagens assim, que são cineastas que vão para o festival. Não só cineastas, não estou citando estou citando a arrogância e sabe assim, o patamar que as pessoas se colocam em alguns festivais. Eu vejo esse endeusamento que é totalmente contrário do que a gente quer para o cinema, que é chegar nas pessoas. Por exemplo, a maioria dos filmes brasileiros falam sobre gente periférica, fudida, sobre, sabe assim, e de repente quem tá falando é um cara super média, branco, e sabe assim, total, cara. Uma coisa de ser equivocado, que nos festivais maiores eu percebo mais. No interior, velho, a galera nem sabe quem é o realizador X. O público tá ali pra dizer assim, tá vendo o filme dele, o público, eu amo o público do interior, velho, muito massa. É um público desarmado, não tá ali para agradar ninguém com discurso, para dizer que gostou do filme, porque seu filme me remeteu lá. Não é discurso, sabe assim, pagar de sabichão e tal. As pessoas estão ali para sentir o cinema. E aí tem que fazer com que as pessoas, sabe, consumam isso para sentir as coisas que a gente quer dizer. Então, tipo, os Festivais do Interior são uma aula. Assim, pode parecer arrogância dizer isso agora. Não. Eu tenho certeza absoluta de que é assim. Nós estamos convidados para o Curta Corema, será em março do ano que vem, né? O Curta Caicó é quando? Agora está adiado aí. Adiado. E o Cine Congo também. Eu estou convidando, mesmo se os meninos não convidarem. Não, eu tô adorando. Bora fazer. Mas eu sou intrometido, eu me convido para as coisas e eu vou. A gente está fazendo parceria, vocês são ótimos, porque a gente está fazendo parceria com todos os festivais, assim, para divulgar os festivais, para trazer, a gente conseguir mandar no nosso mailing aqui de gente, nossos seguidores, para poder trazer o pessoal para o festival. Às vezes quem estiver por perto consegue ir presencialmente, ou se for online, conseguir participar de alguma forma, principalmente online é mais fácil, né?
mas também de conseguir fazer a galera escrever filme, quem quiser. Eu sou um dos que gosta de passear por aí, ó, quando você não tem dinheiro pra nada, mas aí você dá um jeito de parcelar pô, viagem de 255 parcelas na TAM e vai, assim, sabe? E eu, assim, eu saí daqui de BH, cara, fui passar, que também é uma cidade pequena, uma cidade grande no Maranhão, no Guarnicê, e foi um festival também, que apesar de ser um festival o terceiro mais antigo do Brasil, é um festival ainda pequeno, assim, né? Não é um festival nível estratosférico como um Gramado, por exemplo, enfim. E aí, realmente, isso que vocês estão falando é total, assim, a interação entre as pessoas, porque aí passa o cara da novela, que às vezes você nem conhece o cara da novela, você confunde ele com qualquer pessoa normal que vai andando na rua. E isso é ótimo, porque eles também são colocados em outro lugar, e a gente consegue uma interação, assim, incrível com todo mundo, que você, de repente, não tem em outros festivais, mas, ó... Deixa eu só contar um caso aqui engraçado aqui. Não foi com festival, não. Foi numa feira de leitura aqui na minha cidade, que aconteceu há uns 6 anos atrás, e trouxeram Gabriel Pensador. E ninguém conhecia Gabriel Pensador. Ninguém conhecia Gabriel Pensador. E ele circulou pela cidade. E depois muita gente saiu falando isso. Depois que ele saiu, né, que aí estourou na cidade, que Gabriel Pensador veio na cidade, mas aí virou até lenda urbana, né? Tem gente que acha que não veio, mas ele veio mesmo, né? Ele ficou numa boa aqui. Genial. Nem tem como 2 horas de debate, qual é, hein? Eu acho que a gente tem mais alguma coisa muito importante? Não. Não? Então é isso. Eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Oi? Eu vou fazer uma propaganda. Desculpa, eu não ouvi. Vou fazer uma propaganda. Pode fazer. Ó, eu vou botar o Instagram da oficina aqui, ó, para vocês verem. Poxa, como é que é? Cinemando Oficinas. É assim, ó, é @ isso aqui. Peraí. Calma que tá sem foco. Cinemando Oficinas. No Instagram. É só o @ Cinemando Oficinas. Aí tem também o perfil pro meu, tem também o @ meu lá também. E aí, caso ele trocar mais ideia ou tal. Não, você eu acho que assim, tu devia ter que colocar seu telefone, porque todo mundo faz coisa que tá linkado alguma coisa com o Kenia. Vou começar a mandar pro Kenia também uns contatos. Tô dizendo. Quem não juntou todo mundo aí? Juntou todo mundo, bora fazer o maior e melhor político desse audiovisual. Quando eu viajar pro festival, vou chegar lá e falar, eu sou amigo do Kenia. Faço muito. Maravilha. Tenta imitar coisas que deu o resultado. Gente, olha, mais uma vez, muito obrigado. Foi um debate, eu acho esses debates incríveis, porque a gente traz ele num lugar super engajado, a gente tem, assim, um tempo para falar de coisas que a gente acha que é importante, de uma forma um pouco mais despojada, de uma forma um pouco meio, assim, aquilo que você falou, sabe, Ken? Assim, sem também pompa que a gente às vezes tem, que acho que isso é péssimo para qualquer coisa, assim, isso traz travas pra gente que são horrorosas, assim. A gente tem a possibilidade até de errar, você adora errar. A gente ator é assim, adora errar, porque errar também você vai para um lugar onde você admite o erro, inclusive, né? Enfim. Mas eu achei um debate incrível, como todos que a gente fez até hoje, assim, cada dia que a gente passa, a gente está aprimorando mais. Espero que a gente consiga trazer mais. A gente vai agora sexta-feira, convidar quem estiver aí. Sexta-feira a gente tem um outro debate também, outros 2 filmes incríveis, assim, que tratam de um outro tema também que é doloroso, que é a época da ditadura militar, e que é necessário da gente poder discutir. Agora, depois a gente vendo aí alguém defender. Qual é o filme? Hã? Qual é o filme? A gente vai trazer o Raiva e o Ainda Se Morre na Fila do Hospital. Nossa. O Ainda Se Morre na Fila do Hospital já está na plataforma, é um doc, e o Raiva é uma ficção de uma galera foda também, que é quase um terror. Mas é um filme legal, vai estrear na sexta-feira. Se vocês puderem estar lá, indicar e chamar o pessoal para ver, é necessário de falar. Semana que vem também já tem 2 sessões. Eu acho que a semana que vem é terror, não? O terror, acho que é na sexta. Na não, sexta. é essa sexta. Na sexta que vem, terror, e na quarta que vem 2 filmes também super massa sobre violência contra a mulher e masculinidade tóxica. Super legal. Hoje aqui eu queria botar meus filmes aí também na plataforma. Uai, manda! Tá esperando o quê?
Agora, Só clicar no botão lá embaixo, lá, inscrever seu filme. Na página de entradas, sem estar logado, você vai descendo e vai estar lá. Inscreva seu filme. Aí você clica lá. E é Vocês já isso. assistiram Sofia? Não! O que é isso, gente? Sofia é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. E é de Kennel. Uai, Qual, Kenel? Gente. Falei, Daniel. Lembra? Susto. Sim. Vai chegar hoje a O inscrição? Railton falou dele. Sofia é incrível. Vai chegar hoje a maravilhoso. inscrição de Sofia pra gente? É? Se quiser, a gente faz. Maravilhoso. Ô, gente, eu posso falar uma coisinha? E aprovando, viu? eu vou mandar assim. Manda bala. É porque a gente estava falando de cursos, né, e coisas assim. Eu estou tendo que fazer alguns cursos online por conta de uma exigência do trabalho e tal. E aí eu fiz um curso da Ancine, que é sobre elaboração de projetos, né? E é muito legal, assim, eu acho que a gente pode mandar o link, eu não sei se eu mando para vocês depois, até talvez para publicar para as pessoas da plataforma que quiserem, porque no site da Escola Virtual tem vários cursos, e não só do audiovisual, tem de todas as outras áreas, né? Mas esse que eu fiz da Ancine foi muito bom, porque ele vai crescendo nos módulos, então ele é muito básico, a princípio. Explica o que é curto, o que é longa, o que é médio, como funciona, os gêneros, sabe? Ele passa por todos. Depois ele entra nas leis existentes, aí vai para todas as instâncias, municipal, estadual, federal. Isso foi muito bom, sabe? Então eu acho que talvez para as pessoas que queiram saber mais sobre isso, é um curso muito legal. E a forma da emenda, da didática, você vai fazendo os módulos e respondendo, fazendo os questionários. Tanto que você só consegue certificado se você conseguir a nota mínima deles. Tá, então é muito bom porque você ainda vai... como é que fala, meu Deus? Vai... Avançando. Isso, avançando, justamente. Exatamente. É isso, eu vou mandar. Manda o link depois, Camila. Tá? Viu, vou mandar. Por favor, vou também jogar no mailing nosso e vou colocar no nosso Instagram também, publicar aqui pra galera que estiver seguindo. Sim, eu vou mandar ali. Magnífico. Obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Só agradecer a oportunidade, viu? Passar esse tempo aí com... Porque é sempre muito bom, né? Tá conversando sobre cinema, né? Apesar da gente estar nessa bolha, né? Como alguém falou. A gente é uma bolha, mas é uma bolha muito legal. Muito Obrigado legal. mesmo. É incrível para a gente poder sair um pouco aí desse ritmo aí do que a gente anda vendo todos os dias, né? Sim. Foi legal demais, viu? Muito obrigado mesmo aí pelo convite. Eu queria só também agradecer agora. Foi massa e eu queria me agradecer também eu trabalho com fotografia, com roteiro, com DJ, com tipo, várias coisas. Então, sério mesmo, assim, nem chegar aqui para quem mas tipo, me manda o roteiro, a gente troca uma ideia, aí de repente, sei lá, aí é isso. Obrigado, Kenny, obrigado demais. Olha, filhote. Não, mas não pode pegar em nada aqui. Que delícia, gente. Só eu também quero agradecer, né, a oportunidade de ter conhecido Daniel, Lu e Camila, né, porque os demais eu já conhecia, né, mas foi maravilhosamente revê-los novamente, né, e dizer que estamos juntos aí, né, para a gente estourar essa bolha, né? Por favor. Sim. Ia pedir isso, a gente ajuda. Todos os festivais. Ajuda a gente a estourar essa bolha aí, passa pra primo, prima, passa pra todo mundo. Se a pessoa não pode deslocar até o festival, pô, vê o filme tal que é legal. Beleza. Às vezes pega um filme mais comercial, assim, passa pra pessoa começar. A pessoa até precisa ter um ritmo, né? Se eu chegar um filme cult já na minha irmã, que nunca viu filme na vida, ela não estoura nada, né? É isso, galera. Obrigado, um beijão pra todo mundo. E até a próxima. Beijo. Valeu. Abraço, tchau. Os dois filmes tinham. 2h32. Mas os dois filmes tinham quanto tempo? Não sei, amor. Aqui. E
incrível. Não, falar dos filmes mesmo, quase nada, né? Quase nada, mas foi incrível. Eu, Gelton. Não, e aí dá uma dó, porque aí tipo, fica aquele povo todo lá no grupo lá falando, não sei o que, mas o povo não vem ver um debate